Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Tri. E dessa vez o nosso convidado é uma grande figura, Alex Bagé, né, Dudu? E é isso aí, fala nação tricolor, Eduardo com vocês aí. Dessa vez recebendo o Bagé, grande jornalista esportivo, vai compartilhar hoje aí um pouco da história dele com a gente. E hoje também a gente conta com a participação de novo do Rodrigo. Rodrigo, se quiser se apresentar aí. Satisfação, gente. Muito obrigado pelo convite, né? Pela participação, por mais um vídeo aí. E quem puder, se inscreva no canal e deixa o like, porque a entrevista vai ser muito boa. Bom. Então, para começar, eu queria saber de ti, Bagé, como é que surgiu o teu interesse pelo futebol? Quando é que surgiu? E quando tu decidiu entrar para o jornalismo esportivo? Quando é que foi o grande ponto-chave, assim? Cara, o interesse do futebol sempre aconteceu porque, pô, eu venho de uma família muito humilde. Eu fui criado na Restinga. Eu nasci em Bagé, então, com 1 ano de idade, o meu pai veio para tentar uma vida melhor aqui na capital. E na época, sem grana, a gente foi morar na Restinga, que era uma comunidade que estava sendo há pouco ainda loteada, né, com novos terrenos e tal. Era mais acessível de morar lá. A gente foi morar lá, então a minha criação é toda no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre. E aí, como qualquer guri criado em vila, cara, o primeiro esporte que está mais ao teu alcance é o futebol, né? É o teu lazer, porque aos finais de semana eu ia ver o meu pai jogar. O meu pai foi jogador de futebol, mas o meu pai hoje estaria quase 100 anos de idade. Meu pai já é falecido. Meu pai jogou bola no Guarani de Bagé e no Grêmio Bagé lá nos anos 50. A gente está falando de uma coisa de muito tempo atrás. Depois eu tenho um irmão que jogou bola também, que é técnico até hoje, o Ronaldo Rangel, Bagé. Então a minha família sempre foi muito ligada ao futebol, né? Mas o meu pai ficou com uma dificuldade financeira muito grande, assim, já quando estava com mais idade. E aí, naturalmente, meu pai jogou bola também numa época que não tinha o glamour que tem hoje, né? Era até considerado, pela sociedade de maneira geral, o jogador de futebol era mal visto, assim. Os pais não queriam que as suas filhas namorassem com jogadores de futebol. Não esse glamour que tem hoje, né? De cara milionário e tudo mais. Então, a minha relação com o futebol é essa, do futebol da várzea, de ver o meu pai e aprender a torcer para o Grêmio pelo meu pai também. O jornalismo esportivo já é uma coisa completamente diferente, porque quando a gente vem de uma infância muito pobre, eu costumo dizer que eu até sou contemporâneo do Paulo César Tinga. A gente acabou se criando numa mesma época na Restinga, e a gente tinha a mesma história de vida, assim. Mães que trabalhavam fazendo faxina domésticas para criar a gente, para poder sair a trabalhar de dia, para poder voltar no final do dia sair de manhã para voltar no final do dia com o sustento, né? Nos mostrando ali o quanto era impossível, o quanto era fundamental trabalhar. A gente tinha essa leitura de que o trabalho era positivo, porque as nossas mães saíam de casa sem nada e voltavam no final do dia com dinheiro e com sacola de comida. Então, naturalmente, ali a gente já tinha aquela primeira relação de saber o quanto era importante ter o trabalho. E, cara, minha infância foi maravilhosa dentro da condição de qualquer guri que é criado dentro de uma vila, com toda a dificuldade ali de às vezes, tu tá exposto a coisa que não é legal, né? De tu ver teus amigos se perderem por questão de droga, por questão de marginalidade, mas também com aquelas coisas boas que tem toda na vila, que é o final de semana ser recheado de brincadeira, de jogar bola, aquela coisa natural de qualquer infância. Mas aí, até por ter uma infância muito difícil, assim, ter que trabalhar desde muito cedo para ajudar minha mãe, principalmente, meu pai era muito doente, a gente costuma dizer, hoje, eu e o Tinga, até hoje, quando a gente conversa, né, volta e meia, a gente sempre fala nisso, que a gente teve infância, mas a gente não tinha direito a ter sonho, né, porque a gente tinha que ter objetivo. O sonho é uma coisa que tu traça e nem sempre tu vai atingir, né? Objetivo não, tu traça e tu tem que atingir. Então, a nossa realidade era completamente diferente. Então, em função disso, cara, eu tive que fazer tudo que aparecia para fazer. Eu entreguei jornal Correio do Povo quando eu tinha 11 para 12 anos. Eu trabalhei em feira. Tudo que aparecia para trabalhar, eu ia trabalhando. E eu começo a minha carreira profissional, digamos assim, já com carteira assinada e tudo, trabalhando como office boy, cara, que é uma profissão que vocês nem imaginam que seja. Geralmente, todo guri, ele começava como office boy. Porque na época, a gente está falando de uma época, rapaziada, que, por exemplo, eu estou com quase 50 anos, vocês são todos mais novos. Numa época que não tinha e-mail, não tinha internet. Então, por exemplo, um documento que hoje tu manda por e-mail,
ou tu manda até pelo WhatsApp, tinha alguém que entregar. Então, por exemplo, eu pegava um documento no escritório tal e tinha que levar lá no outro escritório tal para outra pessoa assinar. Esse era o trabalho do office boy. Ir no banco, pagar conta, sacar cheque, sacar dinheiro. Numa época assim que vocês nem imaginam. Acho que eu vou só tumultuar o cérebro de vocês com coisas assim de uma situação completamente diferente da tecnologia que a gente vive hoje. Então, e aí eu começo a trabalhar no escritório de contabilidade. Dentro do escritório de contabilidade eu começo a crescer, vou fazendo curso, vou passando. Mas eu sempre tive essa coisa dentro de mim, sabe, de ser um empreendedor, sabe, de acreditar que eu poderia fazer as coisas do jeito que eu acreditasse e tal. Isso sempre me incomodou muito, assim. Então, eu nunca fiquei feliz dentro do escritório, sabe? Eu sempre me imaginava saindo dali e o meu sonho sempre foi fazer jornalismo. E sempre o jornalismo esportivo, sempre tive isso na minha cabeça, assim. Eu tracei aquilo como meta, e aí o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, digamos assim, né, em relação ao que eu tinha na minha infância e tal. E, cara, eu comecei a ver que era possível eu colocar em prática algumas das coisas que eu acreditava. E aí o que eu faço? Eu vou procurar fazer vestibular nas faculdades da vida, e aí eu faço curso de jornalismo, acabei, obviamente, sendo aprovado no vestibular de jornalismo. Aí eu vou fazer jornalismo na faculdade do IPA. Só que eu sabia, e aí eu acho que todos nós temos que ter isso, e eu tenho muito assim na minha cabeça de traçar tudo com estratégia, sabe? De focar realmente o que eu quero fazer e me preparar para aquilo. Eu sabia que não bastava eu entrar na faculdade, porque as pessoas na rádio não me conheciam. Como é que eu ia chegar lá e me oferecer para trabalhar se os caras não me conheciam? Me contratar de que forma? E aí o que eu faço? Eu vou fazer um curso na FEPLAN, que era na época a Fundação Padre Landel de Moura, que era um curso de locutor, que naquela época valia mais que o diploma da faculdade. Sabe, se tu chegasse com aquele... Cara, sei lá, custa 2, 3 mil reais o curso, mas tu chegava com aquele curso, tu conseguia furar a fila até de quem tivesse uma formação acadêmica. E aí, quando eu estou nesse curso, eu encontro lá um cara chamado Otacílio Gonçalves da Silva Júnior. O Otacílio é meu pai no rádio, meu padrinho, assim. E o meu irmão era técnico de futebol, e no início dos anos 2000, o meu irmão comandava o Glória de Vacaria, ganhava do Inter, ganhava do Grêmio, ele estava num hype muito bacana, assim. E aí eu chego lá e aí o professor pede para a gente se identificar, dizer por que a gente estava ali e tal. E eu digo isso, sabe? Olha, eu tenho um irmão que é técnico de futebol e tal, e o cara trabalha no futebol. Quem é teu irmão? Meu irmão é o Bagé e tal, Ronaldo Rangel. Porra, teu irmão é nosso amigo, não sei o que, não sei o que. Aí um dia o Otacílio chega e pergunta para mim assim, cara, tu quer trabalhar com rádio? Eu digo, Otacílio, eu vim aqui fazer esse curso justamente para isso. Porque se eu chegar lá para me apresentar para os caras na Rádio Guaíba, por exemplo, que era o sonho na época de trabalhar, os caras vão chegar assim, tá, mas e o curso de locução? Então eu já quero chegar com o curso de locução. Eu vou chegar dizendo, não, tá aqui o curso. E aí o Otacílio me disse isso, cara, então eu vou te levar lá, vou te apresentar para o REC. O Luiz Carlos REC era o chefe, eu vou lá. O REC chegou para mim e disse assim, cara, a gente libera aí o que tu quiser, só que eu não tenho a figura do estagiário. Na época não tinha estagiário remunerado. E o REC, cara, eu tenho muita gratidão. Hoje eu nem falo muito com o REC por outros motivos e tal, mas eu tenho muita gratidão a ele. E ele chegou e disse assim para mim, cara, eu vou abrir a rádio para ti aí, tu pode vir quando tu quiser aí, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, mano. Se tu quiser aprender, tá aberto para ti. Cara, e eu caí de cabeça, velho. E aí eu fiquei uns 2 meses trabalhando de graça, cara. De graça, eu trabalhava ainda no escritório, então eu ia cedo para a faculdade, saía da faculdade, ia para o escritório, saía do escritório no final do dia e me tocava de noite para a rádio, para aprender com a galera que estava de noite lá. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque quando chegou com 2 meses que eu estava lá, o REC chegou e disse assim para mim, cara, a galera tá gostando de ti pra caramba aqui, mas eu não tenho como te contratar, não tem vaga. Mas a primeira vaga que abrir eu vou te contratar. Porra, aquilo ali para mim foi fantástico. Só que aquilo levou mais 8 meses. Então eu fui contratado na Rádio Guaíba depois de 10 meses trabalhando de graça lá. E, cara, aprendi demais, foi a maior faculdade que eu fiz, não me arrependo de nada. E aí quando, cara, me contrataram, pô, imagina, eu era um desconhecido, então o salário era pequenininho. Só que eu comecei a fazer muita coisa que começou a dar certo, comecei a dar notícia. Eu ligava todos os dias para os dirigentes da época do Inter e do Grêmio, todos os dias. E me identificava. Aqui é o Alex Bagé, da Rádio Guaíba, tudo bem? E fazia qualquer pergunta.
Primeira semana os caras cagavam para mim, na segunda semana os caras já sabiam quem eu era. Pô, é o guri lá da Guaíba e tal. Então, sabe, eu marquei a cabeça deles até, muitos são meus amigos até hoje. Giovanni Luiz, Fernando Carvalho pelo Inter, Pelaipe pelo Grêmio. Os caras viraram meus amigos de tanto que eu incomodava eles. Era uma estratégia que eu tinha. Cara, de tanto eu ligar para eles todos os dias, gostando de mim ou não, eles vão começar a me conhecer. E foi assim que aconteceram as coisas, cara. Daqui a pouco eu estava viajando com a seleção brasileira, com o Libertadores da América. Comecei a conhecer países na América do Sul. Aí a minha cabeça começou a mudar, entendeu? Porque para aquele guri que foi criado lá sem perspectiva nenhuma, passando um monte de dificuldade, poxa, para mim comprar meu tênis eu tinha que trabalhar, para mim comprar a roupa que eu queria eu tinha que trabalhar. Então, ali já começava a mudar tudo. Então, por isso a minha paixão pelo jornalismo. E a gente está falando isso aí no início dos anos 2000. Então, hoje, 2024, eu tenho praticamente 23 anos de profissão. E, cara, aí as coisas aconteceram. Eu saio da Guaíba para ir para a Pampa, porque a Pampa estava começando um projeto chamado Rádio Grenal, que na época tinha 1 ano, quase ninguém conhecia. A gente explode a manhã da Grenal, foi um troço maluco. Um dia sai a leitura do Ibope lá, a gente era vice-líder de audiência, a gente só perdia para a Gaúcha. E aí eu sou contratado para o Grupo Bandeirantes para fazer rádio. Depois o Meneghetti volta de São Paulo, me leva para fazer o Donos da Bola na TV. Aí depois, em 21, eu já tinha recebido 2 propostas da RBS, que não eram boas para mim na época. Aí na terceira eu gostei e fui para lá. E aí, em julho do ano passado, eu decido sair do convencional e voltar só para o meu canal, e é o que eu estou fazendo hoje. Eu falo demais, tá? Vou me interrompendo aí. Não, capaz. A gente deu uma olhada antes, né, um pouco da tua história, e antes do jornalismo, se tu puder me confirmar, tu chegou a fazer técnico em contabilidade, né? Tu chegou a fazer isso já pensando em juntar um dinheiro para o jornalismo, investir no teu próprio negócio, assim? Ou foi algo que apareceu no meio do caminho, que tu viu que se tornou possível e foi atrás? Cara, eu estou ouvindo vocês bem baixo, mas eu consegui ouvir a tua pergunta. Sabe que as coisas, assim, para a realidade que eu sempre tive, a gente não tinha como planejar muito, sabe? Aliás, tu até planejava, mas tu não tinha... e se isso não acontecer? Tinha que acontecer. Tu começava e tu só tinha uma alternativa que era fazer dar certo. Então, eu não conseguia, assim, imaginar guardar um dinheiro. O que eu imaginava, e que foi o que eu consegui colocar em prática, era que eu ia conseguir, eu tinha que fazer dar certo, eu precisava atingir sucesso ali na profissão, porque quando eu saio, por exemplo, do escritório para ir trabalhar com rádio, eu vou trabalhar ganhando muito menos do que eu ganhava no escritório. Aí era uma aposta de não poder dar errado, entendeu? Porque aí eu já era casado, claro que a minha mulher ajudou muito nessa transição, né? Porque eu abri mão de dinheiro, tipo, eu ganhava 3 e vou pro rádio ganhando 1. Mais ou menos assim, sabe? Era 3 por 1. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, das 2 às 6. Era outra, mas eu não era feliz, cara. Sabe o que era? Hoje eu sou feliz pra caramba. Eu não durmo, eu durmo 4 horas por dia, cara. Não consigo dormir mais do que isso. Eu estou sempre cansado, estou agora com uma série de cuidados médicos para tentar regularizar, mas eu sou extremamente feliz com o que eu faço, sabe? Não me cansa participar de live. Cara, eu só não participo mais porque às vezes não dá de tempo, sabe? Eu estou aos poucos finalizando meu estúdio em casa, tenho meu estúdio profissional para fazer as minhas jornadas e o programa de manhã que a gente faz o Futebol Alegria do Grêmio, 9 da manhã, de segunda a sexta. Então, eu adoro o que eu faço, sabe? Eu respiro as coisas que eu faço. Eu não tiro férias, porque eu faço vídeo todos os dias, então, se eu tiver dia 1º de janeiro, tá todo mundo bebendo, cara, para que eu possa lá beber com meus amigos, eu vou ter que botar 2, 3 vídeos programados para entrar ao longo do dia. Então, eu não desligo o tempo inteiro. Eu me programo para desligar algumas horas, mas tá sempre o tempo inteiro cuidando o que é o meu negócio hoje, que é o YouTube, né, e as redes sociais. Mas eu não tinha, assim, um planejamento, cara. É como se eu tivesse certeza que tudo isso ia acontecer, juro para vocês. Eu tinha certeza, eu não botava na minha cabeça outra possibilidade, entendeu? Eu seria, porque, cara, eu abri mão de muita coisa e eu envolvia muita coisa. Tu imagina dar tudo errado, como é que eu ia olhar para minha mulher, né? Porque, a vida estava toda ajeitada, eu vou lá e bagunço toda ela, eu tinha que ter essa responsabilidade com as pessoas à minha volta, né? Então, eu sempre carreguei muito isso desde cedo, de ter que ajudar minha mãe desde cedo em casa, de ter que ser responsável também pela minha família, além da minha pessoa.
Então, eu não podia dar errado. Então, o meu planejamento era assim, era aproveitar as oportunidades e fazer aquilo dar certo. E eu tinha certeza que daria certo. Cara. Eu nunca passou pela minha cabeça outra coisa que não fosse exatamente tudo isso que acontece hoje, sabe? De que eu ia trabalhar, que eu ia despertar interesse em outras emissoras, que se tivesse algo bom eu ia seguir, mas eu não paro. Então, por exemplo, eu tenho vários colegas que quando foram para o Grupo RBS, que é o sonho de grande parte dos jornalistas, o cara, pô, agora eu tô aqui, eu não preciso mais nada. Eu não, cara. O tempo inteiro. Eu nunca pensei em me aposentar dentro de uma emissora. Não estou criticando quem faz isso. Mas eu nunca me imaginei assim. Eu imaginei sempre criando coisas. Então, quando eu tentava criar e não dava, foi isso que também me levou a acreditar que eu já tinha asa para poder voar sozinho. E hoje tem essa maravilha que a internet nos oferece, né, de possibilidade para que a gente crie os nossos produtos e tal. Mas eu sempre botei isso na minha cabeça de que tinha que dar certo, entendeu? Então, quando eu fiz essa transição de profissão, e que agora, um ano atrás, eu fiz de novo, né? Porque daí eu saio das tradicionais e vou tocar o meu próprio negócio, fazer a minha transmissão de Grêmio, as minhas coisas, era justamente baseado nisso, com estratégia, sabe? Eu traço com estratégia. Cara, como é que eu vou chegar lá? Eu vou chegar lá assim. Tá, mas eu sei o tamanho que vai acontecer se eu não chegar? Sei. Eu não faço com irresponsabilidade, entendeu? Mas eu saio pro campo de batalha sabendo que, cara, eu tenho pouca arma e eu preciso fazer isso aqui. Aí vai de cada um com quem sabe, um pouco de talento, com muita dedicação, escolhendo bem as pessoas para trabalhar junto comigo. Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe? Mas não tinha assim um planejamento de, eu vou juntar dinheiro para tal coisa e tal. Não, eu sabia que eu precisava trabalhar e trabalhar muito. E aprendi com muita gente, cara. Pô, eu trabalhei com gente muito boa, sabe? Pedro Ernesto Tenardin, Haroldo de Souza, Marco Antônio Pereira, meu irmão pra caramba, que estava narrando comigo no canal, infelizmente o Gordão resolveu ir embora. E tanta gente boa, cara. Trabalhei com muita gente boa, cara. Muita gente boa que você possa. Edgar Schmidt, eu, guri, chegando para cobrir seleção brasileira. E aí, cobrir seleção brasileira, rapaziada, é algo fora do normal pra gente que gosta de futebol. Porque tu chega e tem a nata da imprensa da América do Sul. Tu vê os melhores de São Paulo, os melhores do Rio. Eu convivi com o Luciano do Vale, com os caras que eu via pela TV, sabe? Aí daqui a pouco tem uns caras fazendo boletim no meu lado, assim. E aí, quando eu ia entrar na Rádio Guaíba, eu impostava a voz, que eu queria também chamar a atenção daqueles caras, o cara saber, quem é esse guri aí e tal. Então isso é muito louco, assim, sabe? No sentido bom da palavra. Poxa, aí tem imprensa do Japão, que acompanha a seleção brasileira. Tem imprensa da Espanha, porque estava o Neymar. Tem a imprensa não sei de onde, porque estava o fulano. Então isso é muito louco. E isso quem te dá é o teu trabalho. Então isso é uma realização muito, muito foda, assim, que eu tive, sabe? Bem interessante mesmo essa dedicação, assim, de correr atrás e as experiências, né, adquiridas em cada processo também. Bem interessante. Rodrigo, até seguindo esse eixo aí de experiência, durante toda a tua carreira no jornalismo, tu trabalhou em diversas áreas. Trabalhou tanto como repórter, como comentarista e também como em outras áreas ali. Eu queria saber qual foi a maior aventura ali, no que tu mais se sentiu à vontade em fazer, o que tu mais gostou como repórter, como comentarista, ou não teve alguma que atraiu mais interesse teu, assim, desde o começo? Cara, eu vou dizer para você assim, o Darcy Filho, o Darcy Filho tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, Bagé, uma vez repórter, sempre repórter. Cara, eu me sinto muito à vontade em tudo que eu fiz. Eu fui analista de arbitragem, sabe? Eu fui fazer curso de árbitro. Eu sou formado em arbitragem na Federação Gaúcha de 2007, porque na época se criou essa função do analista de arbitragem, tu tinha que fazer o curso e tal. Agora, sabe que eu acho que o X da questão é tu curtir o que tu tá fazendo, sabe? Eu acho que passa muito pela maneira que tu encara aquilo ali como desafio e tu querer fazer. Mas repórter, para mim, cara, eu nunca vou deixar de ser repórter. Eu tenho coisas assim... Cara, eu posso contar algumas para você, assim, eu vou esquecer de outras, mas tem notícias, assim, que eu dava, e era uma outra época, cara. Eu vou contextualizar coisas para vocês que talvez vocês não consigam dimensionar, porque vocês são muito jovens. Então, era uma época de jornal impresso, cara. Então, tu dava... Por exemplo, tu não tinha essa coisa que tu tem na internet hoje. Então, eu queria que fosse a época de acompanhar a seleção brasileira dos smartphones,
para botar no meu Instagram. Não, cara, era com máquina fotográfica, com rolo de filme. Então nem sempre tu conseguia tirar uma foto. Pô, imagina hoje com um celular. Cara, teria foto com o Ronaldo Fenômeno, com esses caras todos. E eu, infelizmente, não tenho. Mas isso ninguém tira dentro da minha cabeça. Só que, assim, então, quando a gente dava uma notícia, era muito maneiro, porque no outro dia tu via estampado na capa do jornal e tu sabia que aquela notícia tu tinha dado. Então, pô, eu me lembro de ter antecipado o D'Alessandro, quando ninguém falava, 45 dias antes de realmente confirmar. Lembro que eu fiquei 45 dias tomando corneta de colega. Que D'Alessandro, depois o D'Alessandro confirmou. Eu lembro de dar o Tite técnico do Inter, que era muito negado na época pelo Vitório Pífero, porque eles odiavam o Tite, porque eles achavam que o Tite era gremista e tal. Cara, eu lembro de uma vez ligar para o Julinho Camargo. O Julinho Camargo estava dormindo, ele era técnico do Grêmio, eu tinha notícia que ele já tinha sido demitido. Aí eu acabei dando a notícia para ele, que ele tinha sido demitido e que o Celso Roth estava contratado. Eu descobri recentemente uma cláusula absurda do contrato do Thiago Neves, que fez com que o Thiago Neves fosse mandado embora, que a direção de futebol do Grêmio mudasse. Eu dei a notícia do Miller Bolanhos, hoje eu estava contando isso no ar ainda, em 2016, eu dei a notícia do Miller Bolanhos e o Rui Costa, que hoje é meu amigo, diretor executivo, que hoje está lá no São Paulo, o Rui chamou uma entrevista coletiva para negar, porque eles tinham medo que o Inter tentasse os últimos detalhes. Então tem coisas assim que me deixaram sempre muito satisfeito com a questão da minha profissão. Mas respondendo diretamente para ti, eu adoro tudo que eu faço, mas repórter. Para mim, o ato de ser repórter, de estar atrás de uma goleira, poxa, e é louco, porque eu estava no Grenal de 5-0. Eu estava atrás da goleira a goleira à direita das cabines de imprensa ali. E, cara, era louco porque eu já era gremista, mas até então não era identificado, então eu conseguia me controlar muito. Mas, cara, tu participar de um Grenal que foi 5-0, sabe? Então, o gol contra do Hever, eu vejo a cara do Hever buscando a bola no fundo da rede. Então, esse tipo de coisa é algo assim que... Cara, tem algumas coisas que ninguém tira de ti, sabe? É conhecimento, viagem, são coisas que, por mais que tu não tenha uma foto, que às vezes tu quisesse ter um registro para lembrar daquilo, ninguém tira dentro da tua cabeça, entendeu? E eu acho que isso é reportagem, sabe? Que te dá. De tu fazer uma pergunta mais dura pro cara. Pô, cara, eu peguei treinadores... Muricy era terrível de entrevistar. Para mim, o pior deles é Emerson Leão. O Leão falava contigo com desprezo. O Celso Roth é meu amigo hoje. O Celso, na época de que estava empregado, o Celso era chato pra caralho. Sabe? O Dunga é meu amigo pra caralho hoje. O Dunga, o cara chutava a gente quando era técnico do Inter em 2013. Então era uma outra época, sabe? Só que tu tinha também contato com tantos outros caras e muitos deles viraram meus amigos. E tu sabe que grande parte desses ex-jogadores, se tu pegar ali o Inter que acabou ganhando a Libertadores ali em 2006, porra, aqueles caras todos são meus amigos. Por quê? Porque na época eu fazia muito setor do Inter, na época da Libertadores. E depois os caras viraram todos meus amigos. Bolívar, depois 2008 o Magrão, o Tinga, que é meu amigo de infância. Então isso é legal do futebol, sabe? De tu ter essa relação. Então por isso, respondendo a tua pergunta, se eu tivesse que escolher uma das funções, repórter. Muito interessante. Tu pretende em algum momento voltar para o rádio ou focar totalmente no teu canal no YouTube? Cara, eu sinceramente assim, ó, eu não me vejo trabalhando no rádio, tá? Eu fiz uma opção e eu trabalho muito para que o meu negócio cada vez ele cresça mais. Vou dar alguns exemplos para vocês. Agora no Grenal, eu fiz mais de 300 mil visualizações. Isso me deixou só na frente da RBS mais de 150 mil visualizações. Eu fiz 50% a mais do que o grupo RBS. Isso para mim é de uma satisfação que você não tem noção, porque eu trabalhei lá dentro. E outra, eu sei a estrutura que os caras têm. E várias coisas que eu estou fazendo hoje, eu tentei fazer lá. E os caras não deixaram. Não sei se eles não acreditavam. Então eu consegui sair e fazer sozinho isso. Sozinho que eu digo com a minha equipe, né? Mas, pô, eu que sou o cara que vou cuidar do departamento comercial. Cara, tem lugares aí... Hoje tem 2 canais que viajam o tempo todo com o Grêmio. O meu e o canal do César Fábio lá da Rádio Imortal. Cara, tem lugares que só tá o microfone da Rádio Gaúcha ou da Imortal e o nosso. Em qualquer lugar. No Chile eu tinha narrador e repórter. Agora, em agosto, para aquela semana que a gente vai estar jogando contra o Fluminense no Rio, eu tô indo com 6 na equipe. Nós vamos em 5 pessoas de microfone e mais um operador para nos dar a qualidade que a gente sempre tem.
Então, a gente vai fazer lives diretamente do Rio de Janeiro. Então, tem um envolvimento muito grande. Hoje, o meu canal do YouTube, ele é um negócio, entendeu? Ele tem pessoas direta e indiretamente empregados. Então, ele também me consome muito tempo disso. E, cara, o meu sonho era sempre chegar nesse ponto, de poder fazer algo que eu pudesse tomar as decisões para que pudesse fazer do jeito que eu acho ideal, com muita gente dando palpite. Eu tenho uma equipe muito grande, tem muitas pessoas que acabam me auxiliando em vários aspectos, mas eu faço com a cara que eu acho. E, cara, a resposta atualmente, cara, eu, na maioria das vezes, eu sou das jornadas esportivas do Grêmio, o canal mais assistido. Hoje eu faço parte de um programa que é o Debate Raiz, que é um sucesso, que a gente chega a botar 50 mil telas simultâneas. Então, cara, eu estou feliz demais, eu trabalho demais para isso. Eu chego no estúdio 8h30 da manhã, porque eu ponho o programa no ar às 9h. Depois, ali, a partir de umas 10 e pouca, é a hora que eu vou fazer o meu vídeo da manhã e alimentar TikTok, contas de Facebook, Instagram. Depois eu já subo para o outro andar, onde é o Debate Raiz. Dali eu saio quando dá para fazer alguma atividade física, né? A gente faz 2 vezes na semana ali um futebolzinho, alguma coisa pela questão de saúde. Mas, cara, eu estou envolvido o tempo inteiro. Eu tenho outras atividades, eu sou compositor, então participo de festivais de samba, com sambas que já desfilaram no Rio, em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho música no acervo hoje, esperando gravar, de Péricles, de Tiaguinho, de Sorriso Maroto. Então tem uma série de coisas, cara. Eu faço muita coisa, assim. Eu escrevo, eu tô sempre funcionando com alguma coisa. Mas e por isso tudo, eu tô aqui, é o meu estúdio de casa, que eu tô falando com vocês. Aqui é meu escritório, cara. Eu me tranco aqui, que eu resolvo várias coisas, eu converso, eu respondo e-mail, eu crio muita coisa daqui, eu gero os meus produtos, eu gravo, eu edito. Então, cara, eu não me imagino trabalhando em emissora de rádio, porque eu saí de uma emissora de rádio por acreditar que eu podia fazer mais e que cada coisa que eu colocasse lá tinha que passar pelo crivo de muitas pessoas. As pessoas negavam, não pode. Hoje eu posso sentar aqui e criar o que eu quero. Pode dar certo, pode não dar, mas eu tenho liberdade de criar as minhas coisas. E o momento da comunicação mudou, rapaziada. Hoje, vou te dar um exemplo, tá? Lá para o Debate Raiz, vocês vão ver nas próximas horas, a gente está contratando pessoas que trabalhavam em emissoras tradicionais. Os caras estão largando as emissoras tradicionais para ir trabalhar com a gente. E as emissoras tradicionais agora acordaram e estão querendo fazer canais e agora vão ter que entender como é que é essa linguagem. O YouTube, a plataforma digital, seja lá qual for, ela te dá toda a possibilidade do mundo, mas tu tem uma concorrência muito grande também. Por que o fulano vai entrar no YouTube com tantas opções e ele vai se prender a ver a minha jornada? Quer dizer, tem algo que eu estou tendo cuidado que os outros não têm. Eu estou entregando mais qualidade, daqui a pouco eu estou tendo cuidado com o conteúdo. Na final do Campeonato Gaúcho eu tinha drone. Pô, drone é um negócio caro pra caramba, velho. Então também tu entender que tu tem que investir nas paradas, tá ligado? Então se eu pegar todo o dinheiro dos patrocínios e botar no meu bolso, beleza, brother, eu posso andar com o carro do ano. Mas eu não vou entregar um produto, entendeu? Eu preciso solidificar meu produto. Então, baseado nisso, eu reinvisto. Grande parte do que gera no meu canal é reinvestido. Eu acho que é isso que falta pra galera entender. Que tu tem que trabalhar o teu YouTube, tu pode produzir entretenimento, mas o teu canal de YouTube é um negócio. E tu tem que tratar ele como uma empresa. No início da entrevista, tu citou o Pedro Ernesto Bernardinho, o Haroldo de Souza, o Luciano do Vale. Como é que é para ti trabalhar com esses caras? Cara, eu vou te responder isso começando com uma história. Um dia eu estava na Rádio Grenal, a gente começou a fazer tudo isso que acontece hoje de lives, a gente começou na Rádio Grenal. Tinha um programa de manhã chamado Futebol Alegria do Povo, que eu apresentava, eu, Rafael Serra, e tinha toda a gurizada da reportagem lá. Quando a gente começou lá com esse programa, um dia eu estou no Facebook e entrou uma mensagem do Adroaldo Guerra Filho, do Guerrinha. E eu olhei e disse, não pode ser o Guerrinha, cara. Porque eu tinha para mim assim, sabe o que eu queria na minha vida? Eu nunca quis ser melhor do que ninguém. Eu sempre quis que um dia esses caras picas soubessem quem eu sou. E eu consegui, cara. Pô, eu trabalhei no sala de redação, mano. Sabe? Eu cheguei a dividir mesa com o Davi Coimbra, que era um dos ídolos que eu tinha. Porra, Davi Coimbra, Guerrinha, com todo respeito aos outros, né? Mas estou pegando esses que são... Porra, cara, é fantástico. Guerrinha é meu irmão,
sabe? Volta e meia a gente liga, começa a rir, o Guerrinha, vocês acham que o Guerrinha é engraçado no ar, você não imagina ele fora do ar. É uma resenha maravilhosa, o único defeito do Guerrinha é ser colorado. O resto, ele é um cara fantástico. Então, eu não tenho como escolher o que foi mais importante, sabe? Cara, na Rádio Grenal eu fazia a ponta de goleira tendo o Haroldo de Souza narrando. O Magrão é fenômeno, sabe? Na Rádio Guaíba, peguei o Magrão também na Rádio Guaíba. Pô, trabalhei com muito cara bom, cara. Então, o que fica para mim é satisfação, porque o que eu botava como meta na minha carreira era isso. Cara, chegou um momento que eu mandava nesses caras, que eu fui 4 anos presidente da ASEG, da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, eu que decidia quem entrava e quem saía dos estádios. Então, tu imagina. Então, cara, dentro do que eu podia fazer, eu vou dizer para vocês, eu ainda me acho, cara, eu quero que Deus me dê saúde, que eu consiga ter muitos anos ainda fazendo o que eu gosto, mas eu sou extremamente realizado. Realização, ela não está ligada a dinheiro. Se tu conseguir ser bem... Por exemplo, minha mãe era faxineira, cara. Ela foi extremamente bem sucedida, porque o projeto principal de vida dela era criar os filhos, cara. Ela criou e não deixou faltar nada. Isso é ser bem sucedido. Bem sucedido não está ligado a dinheiro. Se tu conseguir ser bem sucedido e bem remunerado, poxa, aí nós temos a perfeição. Mas o dinheiro vai ser consequência daquilo que tu faz. Então, acho que cada um encontra o seu caminho, alguns demoram a entender mais. Eu sempre trabalho muito de entender as coisas que eu faço, sabe? De não fazer o que eu digo que eu faço o que eu quero, na verdade, não. Na verdade, eu faço o que eu gosto. Porque eu não faço emissora para mim. Eu tenho que ver o que as pessoas estão gostando ou não estão gostando. Eu acho que é isso, sabe? É tu acompanhar todo dia. A gente faz uma jornada de 5 horas no YouTube e a gente acaba revendo vários lances ao longo da semana até chegar a outra jornada para ver alguma coisa que a gente possa melhorar, alguma coisa que a gente deixou de fazer. Porque hoje eu também trabalho com muitas marcas, então, naturalmente, para as marcas participarem dos meus produtos, elas precisam se sentir à vontade, né? Além dos números que eu tenho que entregar. Agora, cara, é incrível, assim, poxa, a perda do Marco Antônio Pereira, imagina, porra, o Marcão, cara, foi um dos caras que eu me criei, e isso é muito louco, sabe? Tu te criar ouvindo esses caras, e aí de uma hora para outra, tá às vezes de galinhagem com os caras, numa viagem aí, entendeu? Pedro Ernesto gosta de sacanagem pra caralho, então, volta e meia ficava ali, eu brincava com ele quando eu tava na Rádio Gaúcha, nas transmissões do Soares, toda vez que o Soares fizesse um gol, dava um beijo no rosto dele, ele reclamava pra caralho. Então, sabe, isso são coisas que a Gaúcha não fazia, sabe? E que eu passei a fazer também para trazer uma coisa mais orgânica e tal. Mas eu sou muito realizado de que hoje esses caras sabem quem eu sou, são caras que se eu mandar uma mensagem o cara vai me responder, são caras que eu convivo diariamente, e é realização, cara, de ter atingido isso, sabe? De poder trabalhar num meio em que as pessoas do meio me respeitam, e conseguir trabalhar, imagina, pô, tem 4 emissoras grandes na cidade que eu moro a vida inteira, eu consegui trabalhar nas 4, sabe? Participando ativamente de projetos que deram muito certo. Eu consigo, enquanto todo mundo está querendo entrar na RBS, poxa, eu vou lá na RH, peço demissão, saio da RBS, os caras me chamam de louco. Pô, tu é louco, todo mundo querendo entrar e tu tá querendo sair. Eu disse, não, cara, eu sei o que eu vou fazer. Eu preciso me dar essa oportunidade de fazer as coisas que eu quero fazer e tal. Então, nisso eu sou muito realizado, assim, cara. Se eu tivesse desenhado a minha carreira com todos os detalhes, talvez eu não tivesse colocado tanta coisa que eu já consegui, sabe? Em termos de conviver com esses caras, de poder ter uma história de cada um deles para contar, assim. Isso acho que é a melhor parte que tem. E qual desses... eu acho... desses programas de rádio, emissoras, programas de TV, em qual deles que tu mais adquiriu experiência, assim, que tu mais tirou aprendizagem? Cara, são situações assim, ó, que eu penso que elas se complementam, tá ligado? Eu acho que tu pega assim, ó, vamos lá, quando eu comecei na Rádio Guaíba, porra, cara, eu levei para a Rádio Guaíba Carnaval, sabe? Porque eu sempre fui muito ligado ao Carnaval. Levei Carnaval para a Rádio Guaíba. Eu participei, porra, de grandes programas da Rádio Guaíba. Na Rádio Grenal era uma experiência que me fez crescer muito, porque a gente tinha períodos de 5 horas no ar. Pô, cara, imagina o que é 5 horas no ar. E, cara, os mais velhos na época que eu cheguei na Grenal era o Haroldo de Souza, brother. Depois eu levei para lá da Pisol, depois levei Rogério Belk. Mas acho que o mais velho era o Haroldo, de maior experiência, assim, o resto era uma gurizada. Então tinha muitos meninos que eu nem conhecia.
E aí tu imagina tu ficar 5 horas e só tinha que falar de 2 times, meu. Era só Inter e Grêmio, não podia falar de outra coisa que a Marjana gritava. Então ali foi algo muito grande assim para mim. Quando eu vou para Bandeirantes, eu já chego numa outra situação. Já era um contrato que tinha me oferecido que era muito bom. Depois eu começo a fazer a TV, aí a tua cara fica mais conhecida e tal. Eu começo a fazer meu canal de YouTube aos poucos e ele começa a acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, sala de redação, mano. Para mim, tem 2 divisores de água na minha vida. O Donos da Bola na TV Bandeirantes, sabe? Para mim, o Donos ali, ele me dá uma outra perspectiva de carreira, de entender que eu poderia fazer mais coisas. E o Sala de Redação, cara. O Sala de Redação, o primeiro dia que eu fiz lá o discurso, eu digo discurso porque o Pedro me deu boa tarde, eu falei uns 3 minutos. Cara, eu tenho uma tatuagem do meu pai no antebraço e eu fiz o discurso todo olhando pro meu pai. Então ali eu não estava fazendo só para mim, entendeu? Ali eu estava realizando o sonho da minha mãe, da minha mulher, da minha família toda, dos meus irmãos. Ali eu estava representando toda uma comunidade que eu me criei e que ninguém da Restinga tinha chegado naquela mesa. Eu levei a Restinga para a mesa do Sala de Redação. Então eu sou muito grato assim pelas coisas, cara. Tenho o maior orgulho de ter sido criado na Restinga e digo isso para todo mundo. E eu falo isso numa época, hoje é fácil dizer que era da Restinga, tinha uma época que a gente quase tinha vergonha de falar, porque era um preconceito geral tu morar num lugar que era taxado como um lugar de muita violência, né? Eu tenho muitos amigos que morreram, muitos amigos que estão presos, que é, infelizmente, a realidade das comunidades no Brasil, né? Mas eu sempre botei na minha cabeça uma coisa, cara, eles continuam meus amigos, nunca vão deixar de ser meus amigos, mas eu não preciso fazer o que eles faziam. E o tempo me mostrou que eu estava certo, cara. Que os ensinamentos ali, pô, filho de um pedreiro e de uma faxineira, mas 2 caras que diziam pra gente, eles botavam um medo tão grande da gente chegar perto de droga. Diz que a droga na época, cara, era o cigarrinho de artista ali. Não era nem tanta droga como existe hoje, sabe? E mesmo assim, os meus pais botavam muito medo da gente, cara. Isso foi a melhor coisa que eles fizeram. Porque a gente viu o cara usando lá, fechando um cigarro, como se aquele cara fosse sabe, o pior dos bandidos. Então esse medo, assim, a forma de educação que meu pai e minha mãe encontraram, de colocar medo na gente, de aproximar de droga, mudou minha vida, cara, porque é muito louco, assim. Hoje, quando eu olho para trás, tudo que eu passei de dificuldade e tal, cara, tudo tem muita vitória, cara. E tu sabe que como eu sou um cara que eu falo forte e tal, e eu digo o que eu penso, muita gente se engana e me coloca no papel de soberba, tá ligado? Muita gente, porque os caras não sabem o que eu passei. Então, quando eu falo saboreando alguma conquista, os caras, porra, soberbo. Não, cara, porque eu sei o quanto foi difícil para fazer isso que eu tô fazendo, entendeu? Poxa, eu chegar, tu imagina, cara, se eu pegar o meu histórico de vida e alguém me dissesse assim, cara, daqui 15, 20 anos tu vai estar dentro da RBS sendo um dos caras principais no maior programa do rádio brasileiro, que é o Sala de Redação. Eu não ia acreditar, entendeu? Eu dizia pro cara, não tem como, tem como. Então eu consegui mostrar, eu sou um exemplo para minha comunidade, eu tenho um projeto social dentro do estado Maior da Restinga, que quando eu chego lá, os moleques me veem como uma saída, cara. Por quê? Porque toda vez que eu vou conversar com eles, eu deixo muito claro. Se eu tava conversando com o guri lá, eu disse assim para ele, irmão, deixa eu te falar uma parada. A tua vida é ruim? Ele disse assim, pô, minha vida é difícil pra caralho. Aí ele começou a me contar. Eu disse assim, a minha vida era pior que a tua, mano. A tua vida é melhor do que a minha. Então, quer dizer, se eu fui, tu também vai. Mas tu tem que querer. É difícil, demora, entendeu? É mais fácil tu trabalhar pro traficante dentro da vila. É muito mais fácil. É mais rápido o dinheiro. Mas a tua vida também é mais curta. Então, tu pode conhecer o cara, tu pode passar pelo cara, tu cumprimenta ele, tu não precisa fazer as coisas que ele faz. E eu fui criado na Restinga numa época em que a marginalia, a bandidagem, eles sabiam separar isso. Eles não queriam que o moleque do bem viesse para dentro da bandidagem. Era outra época. Então eu sempre fui tido como cara que saía para estudar. Só que era complicado, rapaziada. Pô, eu vou sair para estudar. As menininhas da época queriam ficar perto de quem? De quem tava com roupa de marca, de quem tava com perfume bom, de quem tava com cordão de ouro. Não era eu esse cara. Eu era o cara que não tinha nada disso e que tinha que trabalhar usando o mesmo par de tênis ao longo de um ano. Entendeu? Então era muito mais fácil para mim dar errado. É por isso que eu digo que a companhia ela pode ter um peso. É muito mais fácil tu dar errado quando tu tá cercado de pessoas do mal. Então, cara, teve a minha família, teve a minha índole, teve eu acreditar. Mas é muito difícil, porque tu vai dizer que um moleque com 12 anos
e acreditar, não, vou ficar tranquilo que daqui 20 anos, se eu trabalhar demais, as coisas vão dar certo. Quem é que faz isso na vida? Ninguém. Mas como assim? Eu vou ficar 20 anos trabalhando, dando duro, pegando ônibus lotado, passando trabalho, ganhando pouco, sendo humilhado, para daqui a 20 anos eu poder dizer que dá certo? Brother, e eu fiz, e é a coisa mais saborosa que tem na minha vida. Então, por isso que muita gente, o Bagé é soberbo, o cara não sabe nada do que eu falo. Quando os caras... Agora, quarta-feira, eu vou participar do assado da Gabi ao vivo. São as oportunidades que eu tenho de falar da minha vida, cara. Porque, cara, o cara que chega... Outro dia me chamaram de playboy. Porra, eu sou filho de uma faxineira e de um pedreiro, mano. Eu trabalho pra caramba. Hoje, que graças a Deus, eu tô conseguindo dar uma reformadinha na casa da minha mãe, poder ajeitar um pouco mais, ajudar as pessoas da minha volta. E trabalhando demais, cara. Eu tenho 2 netas que são meus amores e eu não consigo ir a Floripa ver elas. Outro dia, minha mulher foi sozinha ver elas a Floripa porque eu não consigo, entendeu? Mas eu consigo ajudar para que elas tenham uma vida melhor, graças ao trabalho e tal. Então, isso é muito louco, assim. Então, quando eu paro hoje, com 48 anos, e eu vejo tudo que eu fiz em pouco mais dos meus últimos 20 anos nessa profissão, cara, é um orgulho danado. Só que daí, quando tu fala, algumas pessoas acham que é difícil, mano. E não tem nada fácil, tá ligado? Não tem nada fácil. Vocês vão ter dificuldades estudando, trabalhando, empreendendo. Tem coisa que vocês vão empreender e vai dar errado, mas aí vai te servir como lição, né? Para que num próximo tu mude as tuas práticas. Isso é a vida, mano. Não tem. Tu também erra batendo a cara. Muito, muito bem analisado isso aí. E Bagé, eu tenho uma pergunta que eu sei que é complicada, muito complicada, mas eu vou fazer porque eu passei por isso também e eu queria saber como é que tu saiu dessa situação, como é que tu conseguiu se reerguer depois da perda do teu pai. Tipo, eu com 19 anos, eu acabei perdendo no final do ano meu pai também, e ele era muito fanático por futebol, sempre me inspirou a ser jornalista e tal, e eu queria saber como é que foi para ti sair desse momento triste ali, como é que foi, onde é que tu viu a grande força para sair desse momento? Cara, é que assim, a gente... Eu fui criado num ambiente muito... como é que eu vou dizer assim? Muito pesado, sabe? Eu fui criado num ambiente que tinha muita... Não na minha casa, né? Mas pela época de violência que tinha no bairro, cara, eu vi muita gente morta, sabe? Um tiroteio de madrugada, tu te acordar, ter que te abaixar para que os pais já ensinavam, né? Quando dava tiro, tu jogava no chão. Pô, imagina isso com uma criança de 5, 6, 7 anos, sabe? Tu ouvir um barulho e ter que te jogar no chão. Cara, não é normal, né? Não é normal. Graças a Deus, hoje tem lá, minha neta mais velha tem 5 anos, graças a Deus ela não passa por isso. Então, imagina o que é ela com 5 anos e o que era eu. Eu já era uma criança mais tensa, mais agitada, enfim, com uma série de pressão, né? Para as coisas darem certo. Cara, o meu pai, se eu pudesse... Assim, o meu pai foi um cara que adoeceu muito nos últimos anos, ele morreu com 71 anos. Meu pai morreu, cara, antes da Copa de 2002. Então, eu estava assim, começando a engatinhar para fazer as coisas do jornalismo. Meu pai não me viu trabalhando com rádio. E a única coisa que, se eu encontrasse uma lâmpada mágica e tivesse 3 pedidos, um pedido seria só ter certeza de que meu pai... em algum lugar, eu acredito nisso, ele possa estar acompanhando o que eu estou fazendo, porque o meu pai ia ser muito feliz, cara, pelo que eu faço. Ia me criticar muito por algumas coisas e pela forma, às vezes, que eu acabo também exagerando em algumas críticas, mas o meu pai era apaixonado por rádio. Então, esse discurso que eu faço lá, os primeiros momentos dentro do estúdio do Sala de Redação, olhando para a tatuagem no antebraço, tem muito disso, sabe? Porque hoje, por exemplo, eu posto alguma coisa no Instagram, se o cara não gostar, o cara vai lá e me diz. Naquela época, não. Como é que era o hater da época? Era o meu pai discutindo com o rádio, meu. Então, quando o cara dizia algo que ele concordava, o cara era genial. Quando o cara dizia algo que ele não concordava, o cara era burro. Que é o que a gente vive hoje na rede social. O cara que não gosta de mim, porque ele discorda do que eu penso. E ele pode discordar, eu acho que o contraditório até é bom. Só que hoje não. O cara vai lá, porra, Bagé, tua mãe, não sei o que, sabe? Aí foge de uma normalidade. Mas o meu pai não me viu fazer o que eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz. E a minha ida para a RBS, cara, ela tem muito de realizar essa parte, sabe, para o meu pai. Eu não poderia deixar de trabalhar no Sala de Redação. E eu lembro que quando chegou eram os 2 primeiros convites, mas eles não eram tão claros assim. O terceiro, sim. O terceiro, não. Tu vai chegar, tu vai ter coluna em GZH, tu vai fazer jornada sendo identificado,
tu vai viajar em alguns jogos, tu vai fazer o Bola nas Costas da Atlântida, tu vai fazer um programa de samba na 92, tu vai fazer o Sala de... Sabe? Era muito mais clara essa proposta. Volta e meia tu vai fazer a RBS TV, alguns quadros e tal, então ela era muito mais clara, assim. E eu não podia deixar de ir, porque eu senti que eu representei o meu pai lá, porque o meu pai adoraria ter feito um dia que fosse o Sala de Redação, entendeu? Então, cara, meu pai o pai é a nossa referência sempre, né? Para tudo. Eu não tive assim, cara. Meu pai nunca foi um cara carinhoso, sabe? Era muito difícil, né? A gente teve uma infância de muita dificuldade, assim. Não de passar fome, entendeu? Mas de ter dificuldade, de ter dias assim que a mãe não sabia se ia ter alguma coisa para nos dar. Então, cara, era muito difícil, mas isso também te fortalece, né? Porque te torna ali desde muito cedo eu tinha que saber que eu tinha que ser responsável pelas pessoas que estavam à minha volta. Eu sabia que eu precisava... Pô, tu imagina com 11 anos, cara, tu entregar Correio do Povo 4 da manhã num bairro que era conhecido pela violência, sabe? É surreal, cara. Eu tinha medo. Eu era uma criança, cara. 11 anos, eu tinha medo de sair de casa 4 da manhã para entregar jornal. O que eu fazia? Eu demorava um pouquinho mais para ver se o dia começava a clarear enquanto eu estava entregando, entendeu? E aí as pessoas reclamavam, porque o cara queria acordar, sair para trabalhar e o Correio do Povo já está na casa dele. Mas eu fazia o quê? Eu dava um migué para o dia começar a clarear. Porque no verão, no forte do verão, 5 e pouca já começa a clarear. Né? Eu ia terminar de entregar quase 7, eu já vou pegar praticamente mais da metade do caminho. Com 11 anos, mano, sabe? Eu não imagino pegando um filho, minha neta com 11 anos, e ela assim, tu tem que trabalhar. Mas era a realidade, entendeu? Eu não culpo a minha mãe. Era uma realidade, era o que a gente conseguia se virar e precisava. E sabe o que é o pior disso tudo? Porque tu não fazia aquele trabalho para que tu fosse comprar algo para ti. Não, quer dizer, era para ti, mas era para casa, né? Não era assim, eu vou trabalhar porque eu quero comprar um tênis. Não, cara. Era pouquinho dinheiro e o pouquinho que entrava era para o básico, sabe? Era para te ajudar literalmente em casa. Então essa é uma parte bem dura, assim. Mas como eu falei para vocês, ela te torna mais forte, faz tu entender desde cedo que a vida não é uma caixa de bombom, né? É realmente difícil, tem que ser batalhado. Mas sem dúvida nenhuma, eu sinto muita falta do meu pai e o que eu mais queria era que meu pai tivesse acompanhado um mínimo, assim, sabe? De tudo que eu fiz, eu tenho certeza que ele teria bastante orgulho. Ele ia me xingar muito em algumas opiniões e tal. Era um renatista do caralho, né? Porque eu vou te contar, né? Eu chamava pro Renato pro Grêmio. Mas, cara, só que por outro lado eu fico feliz que se ele tivesse aí, eu não teria desapontado ele. Acho que o básico é isso. Mas sem dúvida, cara, pai é uma... Tanto que uma das primeiras tatuagens que eu fiz foi a tatuagem do meu pai, e que volta e meia, às vezes eu converso com ele ali, cara. E eu acredito, velho, que em algum momento as pessoas boas estão perto da gente para... Eu não estou falando de religião, estou falando de coração, de acreditar que em algum momento coisas boas que acontecem na minha vida, eu acho que também tem a ver com a mão do meu pai perto. É até legal isso, porque alguns momentos assim de dificuldade fizeram a pessoa que tu é hoje, sabe? Conseguir trazer facilidade para as pessoas da tua família, né? Trazer uma condição melhor para as filhas, para as netas, né? Isso é bem legal. E quando tu começou no jornalismo, né? Tá bem baixinho, eu quase não estou conseguindo te ouvir. Agora melhorou. Consegue estar um pouco melhor? Agora melhorou. Quando tu começou no jornalismo, né? Normalmente os jornalistas, os repórteres já entravam com a imparcialidade, né? Não tinha nenhum identificado com o Grêmio, com o Inter, né? E no passar dos anos, como que tu decidiu se identificar com o Grêmio e como foi o cuidado no caminho disso, sabe? Porque provavelmente sempre teve os comentários, ele é gremista, ele é colorado, né? Mas como eram esses cuidados? Cara, eu tinha um cuidado muito grande, claro. Se na época que eu fosse guria e adolescente tivesse rede social como tem hoje, eu nem teria como esconder, todo mundo ia saber que eu ia zoar, colorado, enfim, ia dar merda com certeza. Mas, cara, eu tinha um cuidado muito grande, assim, para te ter uma noção. Poxa, quando a gente ia trocar de carro em casa, cara, eu já cuidava, não podia ser carro vermelho nem carro azul. Eu tinha sempre esse cuidado. Roupa, nem vermelho nem azul. Minha mulher é gremista pra caralho,
renatista pra caramba, eu sou cercado de renatistas, né? E a minha mulher em algum lugar assim, eu sempre dizia para ela, poxa, cara, evita, porque daqui a pouco a gente vai encontrar alguém e tal. Isso que eu não era um cara conhecido na época, mas, poxa, eu podia encontrar um dirigente, alguém que fosse do dia a dia, eu sempre tive esse cuidado, sabe? Comigo mesmo e tal. Mas, cara, eu acho que bom que isso mudou, sabe? Eu acho que das coisas boas que a rede social tem é isso, sabe? Ela acaba abrindo a porta de todo mundo para todo mundo. E, cara, eu acho assim, ó, quando eu resolvi me identificar, quando nasceu a minha neta, eu tenho 2 netas, eu tenho a Manu, que tem 5 anos, e a Belinha, que vai fazer 3. Quando a Manu nasceu, eu fiquei pensando de, pô, cara, eu vou, de repente, conseguir conviver com minhas netas agora, coisas que eu não vivi com as minhas filhas, né? Então, porra, cara, eu vou estar num restaurante aí daqui a pouco, porque aí começava, depois eu já sendo um pouco mais conhecido, recentemente quando ela nasceu, então os caras chegavam assim, porra, só para nós aqui, gremista ou colorado. Pô, eu tinha que contar uma história pro cara, isso, meu, qual é o problema que tem de eu dizer que eu sou gremista, cara? Pô, não vai ter problema nenhum, entendeu? E eu vou dizer para vocês, no começo, tanto que lá, aí eu fui conversar com o Meneghetti, cara, conversei com o Mauro Betti, com o Mauro César, com vários caras que eram identificados por aí, né? Com o Juca Kfouri, com vários caras. E ouvi deles os mais variados comentários, assim. Só que logo que eu assumo, eu ainda continuo um gremista, mas um gremista quase imparcial, sabe? Quando eu vou para o Grupo RBS, eu já fazia stand-up comedy, eu e o Gil Lisboa, que está estourado no Brasil inteiro. Eu e o Gil, a gente tinha um show que a gente brincava com a questão do La Casa de Papel, que era de Bagé a Lisboa, porque os caras que assaltam La Casa de Papel, lá da série, eles têm nome de cidades, né? E, pô, ele tem Lisboa no sobrenome, eu tenho Bagé, então a gente criou esse espetáculo, foi do caralho. Cara, a gente rodou Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, foi maneiro demais. E aí, então, aí a gente vai trabalhar junto no Bola nas Costas. Pô, ele colorado, eu gremista, cara, agora eu vou largar o torcedor. Aí era zoeira o tempo inteiro. Cara, eu tomei suspensão no Bola nas Costas porque eu dizia que o Michael no Grenal molhava a pingola no Gatorade e passava na cara dos colorados. E tomei punição, mandei os caras se fuder numa reunião, foda-se, cara. Aí, cara, eu durmo muito tranquilo, velho. Eu fui sempre o que eu quis. E, sabe, fiz sempre o que eu pensei que estava certo de fazer. E aí, mano, e aí, então lá no Bola nas Costas eu me dei o direito de ser mais torcedor, sabe? Aí eu digo, cara, quer saber? Agora vai ser assim e foda-se, cara. Então, quando eu volto já pro YouTube agora saindo lá da RBS, pô, eu tô já numa outra vibe. Pô, eu vou trabalhar com o Baldassi é meu amigo pra caralho, o Baldassi é puta do comunicador. Outro que o único defeito é ser colorado, ele é um cara fino demais. E a gente tá sendo aquela zoeira, né? A gente faz muito material junto ali, ele me zoando, eu zoando ele e tal. Então, cara, é impossível tu voltar a ser aquele cara parcial. Não, cara, imparcial, aliás. Então, eu me soltei mais por causa disso, entendeu? Mas a decisão de me identificar é justamente por causa da minha neta, cara, porque eu não via necessidade. Eu digo, pô, cara, elas não acompanham futebol, né? A minha filha é fisioterapeuta, o pai delas é advogado, mora em Florianópolis, elas moram próximo da praia, tem uma outra realidade de vida, né? Não é essa loucura aqui do futebol. Mas eu digo, cara, um dia elas vão entender que o vô delas é um jornalista, que é uma pessoa conhecida e tal. Porra, por que elas vão ter que ficar com isso, né? Eu lembro de, num Dia dos Pais, uma vez a minha filha mais nova fez um desenho, cara, que todo mundo fazia assim, os coleguinhas. Meu pai é colorado, meu pai é gremista. Cara, ela fez um desenho que eu tava com a camisa do Grêmio e outra do Inter na mão. Sabe? Aí eu digo, porra, que foda isso, né? Tu vê que a criança, eu nunca precisei dizer isso pra ela, mas ela já entendia, assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça de, cara, eu não quero que as minhas netas cresçam assim, né? Elas podem crescer dizendo, se alguém perguntar qual avô delas é gremista e tudo mais. E foi por isso, cara. E aí, a partir daí, depois aí fiquei mais torcedor, hoje mais envolvido com um monte de coisa e tal. Enlouqueço, surto depois dos jogos. Cara, o Grêmio ultimamente tava me fazendo mal, mano, porque o perder da maneira que a gente vinha perdendo, cara, é um troço meio sem explicação, assim, não sabe? Estresse. Não sabe, pô, a gente viveu 21 lá o tempo inteiro na zona do rebaixamento, aí parece que esse ano tava acontecendo a mesma coisa, sabe? Eu notei agora, cara, a gente ganhou ontem, porra, ganhou no domingo, cara, eu já dormi melhor, a segunda-feira já é mais leve, velho, eu andava muito pilhado, assim, sabe? Tu chega depois dos jogos, a adrenalina demora a baixar, é complicado, tu te envolve muito, sabe, com a parada. Falando um pouquinho. Ainda mais para quem trabalha diariamente com esse conteúdo, né? Acaba se mexendo bastante. Em toda essa tua trajetória no jornalismo,
Antes, na verdade, antes de tu iniciar no jornalismo, eu sei que o grande combustível para tu criar conteúdo e tal foi a necessidade, né? Mas teve alguém que te espelhou, assim, alguém que te inspirou demais a seguir nesse rumo, sem ser tua paixão pelo futebol, alguém que, tipo, um Paulo Santana da vida, alguém que tu olhava e admirava, assim. Cara, no jornalismo não, eu sempre quis trabalhar com isso, sabe? Porque eu lembro de época de guri, e a única função que eu nunca tentei fazer, eu acho não, tenho certeza que eu não teria capacidade, porque eu acho que é muito dom, é narrar futebol, sabe? Eu acho fantástico, assim, um narrador, sabe? A maneira que o cara improvisa, é como se fosse um rapper, sabe? O cara tá no improviso ali com a ideia, e ele tá vendo as coisas, e ele já tá transformando e tal, eu lembro de guri, assim, e depois tu entender como é que o rádio é feito, né? Pô, me lembro quando o cara dizia, raspa o travessão, aí tu ia ver, a bola tinha passado longe pra caralho. Então essa era a magia também do rádio, né? O cara te pegar pela emoção. Imagina tu ficar num negócio ali com o ouvido que tu não tá enxergando. Pô, o rádio é magnífico, cara. E então, cara, eu acho que eu nunca conseguiria, assim, narrar, sabe? Mas essa parada, assim, dessa questão da magia, de tu conseguir, sabe, te afeiçoar pela questão do rádio, eu lembro que na época de guri, assim, eu brincava às vezes, sabe? Pô, vai lá, fulano, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, vai jogar, jogou na linha de fundo. Então eu brincava com essa coisa. Então, em algum momento eu sempre me imaginei fazer parte disso. Eu queria fazer uma jornada esportiva em algum momento. Eu lembro que a primeira jornada esportiva que eu fiz foi um jogo, acho que foi São Paulo e Inter, no Morumbi. Era o Gilberto Júnior narrando, o João Garcia sendo comentarista e eu de repórter. Era no tubo ainda, né? Nem era, não, era dentro do estúdio. E, pô, eu achei aquilo fantástico. Eu digo, pô, consegui participar de uma jornada esportiva. Pô, depois eu participei de várias, Seleção Brasileira, Grêmio pela América do Sul, Inter pela América do Sul, final de Libertadores, enfim, muita coisa importante. Mas eu não tinha, assim, a questão de uma inspiração. Eu queria fazer isso, sabe? Eu queria um dia poder trabalhar com rádio esportivo. Mas eu não tinha, assim, uma coisa, eu quero ser o fulano. É como eu te falei antes, eu queria trabalhar a ponto de que esses caras me reconhecessem, sabe? Eu queria que esses caras soubessem quem eu era. E isso eu consegui, cara. Muito show. Rodrigo quer fazer a pergunta? O Patrick citou ali o Paulo Santana. Como foi para ti sentar na mesma cadeira que o Paulo Santana no sala de redação? Cara, é uma responsabilidade muito grande. Eu fui muito elogiado, fui muito criticado também. O cara que não gostava de mim, ele dizia assim, porra, já tivemos o Paulo Santana, agora temos o Bagé. Cara, são épocas completamente diferentes. Né? Então, eu sei que para chegar ali, não foi tão simples assim. Porra, se fosse simples, todo mundo trabalhava lá, cara. E se tu pegar e perguntar aí para a grande maioria dos cronistas, todo mundo quis um dia sentar na cadeira do sala de redação. Eu fiquei naquela cadeira 2 anos e meio. E eu saí daquela cadeira porque eu quis. Sabe? Então, poxa, foi um aprendizado monstro. Sabe que quando eu estava chegando lá, estava completando 50 anos do Sala. Então, eu participei do documentário do cinquentenário do Sala. Eu tenho na minha casa, não está à mão aqui, senão eu mostrava para vocês. Espera aí que está aqui. Um segundo que eu vou pegar e mostrar para vocês. Tem um quadro que, cara, eu vou mostrar 2 para vocês. Aqui, ó. Esse aqui é um. Ó, é o quadro de gravuras do cinquentenário do Sala de Redação. Aí tem todo mundo que vocês possam imaginar aqui. Eu tô aqui nesse cantinho aqui. Aqui do lado do Potter, Caraca. Maurício Saraiva, Diogo Oliveira, Leonardo Oliveira, Guerrinha, Cláudio Brito, Pedro Ernesto Denardim, os que eu vou lembrando aqui, tá? Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, Paulo Santana, Ibsen Pinheiro, Lazier Martins, Kenny Braga, Vianney Carle, Cacalo, Davi Coimbra. Porra, cara. Tem aqui, ó, 5, 10, 15, tem 20 caras aqui, dos 50 anos do Sala. Eu fui um dos 20 caras. Então, brother, se o cara acha que é ruim, aqui tem outro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui ainda tá guardadinho. Nem tirei É um quadro igual aquele, tem uma flâmula dos 50 anos do Sala, que eu nem botei no estúdio ainda. E tem aqui Aqui tem um certificado da RBS, certificando a participação nos 50 anos do Sala. Eu nem tirei ainda do papel aqui. Então, isso aqui é um ganho muito grande, assim, sabe, de carreira. Só que, e aí no documentário sempre foi perguntado isso, né?
poxa, cara, como é que é para ti ocupar a cadeira do Santana? Cara, na verdade, eu não ocupei a cadeira do Santana. Na verdade, eu ocupei o espaço de um gremista no Sala. E o maior deles foi o Paulo Santana. Então, isso é inegável. E a galera acha que se faz competição. Cara, não existe esse tipo de competição, porque nós somos de épocas completamente diferentes. Se eu vivesse na mesma época do Santana, ou o Santana vivesse na mesma época, aí era possível tu comparar. O Santana fazia brincadeiras naquela época que hoje ele não poderia fazer. Né? Porque É verdade. uma outra época, aquilo que era engraçado agora passou em alguns casos a ser ofensivo ou interpretado de outra maneira. Talvez eu na época do Santana também tivesse algumas dificuldades. Então cada um na sua, cara. Eu acho que não tem, as pessoas, cada um tem o seu estilo, entendeu? Poxa, tem, mesmo tu pegar Rui Carlos Osterman ou Lauro Quadros, cara, são pessoas diferentes. Um era mais pro lado da filosofia, o outro gostava mais de uma coisa mais popular, e os dois eram geniais. Eu acho que cada um na sua época, entendeu? Mas sem dúvida nenhuma que tu fazer parte disso, por isso que eu mostrei para vocês aqui os quadros, é algo muito grande, cara, entendeu? Eu tô ali, o cara pode até gostar, não devia estar bom. Problema de quem me botou lá. Eu tô ali, entendeu? Então não tem como os caras me tirar isso. Então isso cara, foda demais, assim. Mas sem dúvida nenhuma, o Santana ficou marcado, cara. Talvez seja o cara mais marcado do Sala, assim, sabe? De vários outros grandes nomes. Poxa, cara, muita gente boa, mano. Mas para mim, o Santana é a marca do Sala. Para mim, ele... o professor Rui Carlos Osterman. Cara, o Santana era o popular, entendeu? Cara, em 96, o Santana dentro de campo, gritando, portuguesa, pode esperar, a tua hora vai chegar. Cara, isso é surreal, velho. Numa época que tu não tinha... Tu imagina se tivesse TikTok na época de Santana? Quando o Santana imitou o Diabo ali, em pleno Jornal do Almoço, sabe? Quando o Santana disse que o Falcão durou muito. Pô, falando isso na cara da Cristina Ranzolin, que é a mulher do Falcão, no Jornal do Almoço ao vivo. O Santana fazia o que queria. E tem outras tantas histórias lá dentro, cara, que a gente ficaria horas aqui contando de coisa. Cara, o Santana fazia o que queria no Grupo RBS. Literalmente, o que ele quisesse fazer, ele fazia. E por isso, né? Pelo tamanho que ele criou, né? E o Santana não era jornalista, né? O Santana era um delegado de polícia. Não era delegado. Ele foi o cara que... Ele era o cara que ia todo dia assistir lá dentro, quando o programa era geralmente realmente no meio da redação, porque hoje é um estúdio fora da redação, né? Próximo da redação, mas antes era no meio. E ele lá, cara, e daqui a pouco ele virou participante, coluna de 0 hora, mudou a maneira da gente ver o jornal, a gente começou a ver o jornal de trás para frente e tal. Cara, para mim foi um grande orgulho participar disso, cara. Durante 2 anos e meio eu participei de uma mesa de debates que muitos caras gostariam de participar e nem todos conseguiram. Imagina. Quando tu saiu da RBS, já tinha alguma coisa combinada ali com o Meneghetti, com o debate raiz? Ou tu saiu para se dedicar totalmente ao teu canal no YouTube na época? Não, pior que não tinha nada combinado. Na verdade, quando eu saí, teve até uma conversa da Bandeirantes, da diretora da Band, para que eu voltasse para a Bandeirantes, inclusive para participar do Donos da Bola. Só que na época ela queria que eu fizesse rádio, e eu não queria fazer rádio. Então, cara, eu voltaria para fazer só o Donos, porque eu gostava de todo mundo ali que estava trabalhando, né? Continuava amigo dos caras, mas eu não queria fazer rádio mais, porque eu imaginava ali na frente fazer a minha jornada. Eu digo, se é para me prender na hora do jogo, não. Então, eu tive um tempo que eu me dei o direito de ir para a arena. Reunia os meus amigos, fazia churrasco, tomava cerveja, via o jogo, depois do jogo fazia um vídeo, botava na internet. Mas, cara, a minha vida é isso aqui, sabe? E aí a galera começou a pedir, pô, mas já tem que fazer jornada, tem que fazer jornada. Eu, cara, não quero, vou ficar 5 horas no ar. Grenal a gente fica 7 horas no ar. Viagem, não... Cara, aí daqui a pouco, cara, minha vida realmente é isso, eu preciso fazer. E deu muito certo. Mas aí não tinha essa pretensão, porque na verdade eles estavam de boa lá. Aí justamente no momento que eu saio, ali começa um movimento, tanto que a gente estreia o Debate Raiz em outubro, depois do Grenal que a gente perde ainda com o Soares, 3-2. Em outubro, eu saí no meio de julho, ou seja, ao longo de agosto estava tudo bem. Em setembro, começou a ferver o Kisuko lá na Band. E aí que eles tiveram esse conflito e aí sai Meneghetti, Baldasso, depois da demissão do Tiger, né? Aí o Dávila também pede demissão, aí sai Meneghetti, Baldasso e JB. Aí um dia o Baldasso me liga, cara, a gente quer fazer assim e a gente quer que tu venha junto com a gente. E eu nem discuti valor na época, cara. Eu peguei e disse, vamos embora.
Ah, mas, cara, temos que falar de valor. Tá, beleza, mas depois tu faz o que tu quiser aí, vamos embora. Interessa o valor, depois a gente conversa. E foi assim, cara. E, cara, é um sucesso absurdo, assim, sabe, de muita coisa. É raro o dia que a gente não põe 30 mil simultâneos, já teve dia que a gente botou 60 mil e repercute muito as coisas que a gente fala ali. E, cara, a gente convive, cara, briga quando tem que brigar, mas a gente consegue começar o programa de boa e terminar o programa de boa, que eu acho que é o fundamental, assim. E as brincadeiras que eu faço com o Baldasso, que a gente coloca nos Reels ali do Instagram, cara, na verdade, a gente conseguiu o nosso principal objetivo, a gente ouve muito isso da galera, que é mostrar pra galera que tu pode ter um cara que é teu adversário, ele não precisa ser teu inimigo. Tu pode zoar ele numa brincadeira boa. Ele vai te zoar hoje, amanhã tu vai zoar ele. Eu acho que é mais para quebrar essa coisa assim, a gente não precisa se odiar, entendeu? Ah, ninguém tá falando aqui, que bonitinho, vamos ser todos amiguinhos. Não, cara. Mas, sabe, eu acho que ali tu passa uma ideia de flauta, acho que a flauta é válida, ela é boa, não é a melhor parte do futebol, a resenha. Mas, cara, a gente tem muita sintonia lá. Mas não tinha nada combinado, não. Foi um acaso, assim, eu sair e mais ou menos um mês e meio depois disso, eles saírem também. Cara, a gente tem uma pergunta aqui, talvez meio polêmica aqui. Quem que é do debate Reis ali, né? Quem que é o mais chorão? Chorão? Tem algum que é difícil Cara, de debater depende com da ele ali? conotação de chorão que tu tem. A gente bate muito no JB, né? Porque o JB é mais guri de apartamento, né? Então aqui poderia ser o JB. Se a gente olhar pelo futebol, o maior chorão é o Baldasso, porque o Baldasso sofre mais com o Inter, né? Pô, tu imagina, cara, o Baldasso, ele carrega um peso de, quantos anos sem título, brother? Claro que a culpa não é dele, mas foda-se. Ele tá sem ganhar. Eu mesmo, quando fui rebaixado, ganhei Campeonato Gaúcho, né? Ultimamente ele só está ganhando gauchão, mas nós estamos ganhando gauchão. O Baldasso nem isso. Então acho que tem os dois aspectos. Acho que o Baldasso sofre mais porque a crise do Inter parece que ela é sem fim. Esse ano, o Inter contratou gente pra caralho, gastou pra caralho, era o novo Real Madrid, tá tomando na bunda de novo. E no caso do JB, acho mais pelo... O JB é aquele guri bonzinho. O JB também... Cara, todos eles são fantásticos, assim. Gostem ou não gostem, mas eles são pessoas muito, muito boas, assim. E o JB acaba sendo mais o chorão, porque a gente interrompe ele fica bravo. Eu acho que talvez o JB seja meio que o nosso saco de pancadas. Sim. Agora a gente já conversou bastante sobre a tua história, tua trajetória e tal. Então a gente vai trazer mais pro momento atual do Grêmio, né? Falar mais do Grêmio, que a gente não falou quase nada só do Grêmio por enquanto, né? A gente tá tendo um problema no ataque no atual momento, que é que a gente tá tendo o JP Galvão. Aí surge uma pergunta interessante para fazer para ti. Tu que acompanhou bastante a trajetória, toda a trajetória do Grêmio. Qual seria o pior jogador da história do Grêmio, que tu já viu jogar no Grêmio? E se o JP Galvão entra na lista ali? Cara, eu não botaria ele como das piores, tá? Eu acho ele como o cara mais inoperante. Eu acho que é pior ainda do que ser pior. Entendeu? Porque eu tinha um centroavante chamado Brian Rodrigues, cara, que era muito ruim. Tem um outro que jogou ali devia ser 2007, 2008, que era o Richard Morales, que era um uruguaio de uns 2 metros. O Cheng Morales, ruim demais. O Adão, aquele que veio, fez 5 gols num treino, depois não fez mais nada. Cara, eu já vi muito jogador ruim no Grêmio. Tu pegar, assim, o goleiro que veio, Tavarelli, que veio do Olímpia, campeão da Libertadores, aqui não... Estreou no Grenal do Beira-Rio, bracinho curto, era ruim demais. Teve um goleiro do Grêmio, acho que em 2005, ano que a gente estava no rebaixamento, chamado Eduardo, que pediu para ir embora, porque ele não aguentava as críticas. Agora virou treinador. Imagina um cara que é treinador, que uma vez pediu para ir embora de um clube porque não aguentava crítica. Como é que esse cara vai comandar um vestiário? Eduardo, o nome dele, tinha vindo do Atlético Mineiro. Imagina a moral. Cara, tem muita gente ruim. Sabe que na Rádio Grenal a gente fazia isso, seleção dos estrangeiros, seleção dos ruins, seleção daqueles que nunca era para ter jogado. Cara, mas eu lembro desses, assim, muito ruins, cara. Mas a gente teve muito time ruim, né? Se a gente pegar o time que jogou 2005 a Série B, meu Deus do céu, cara. Tem cada cara que tu vê ali que tu não consegue entender. Poucos se salvavam, né? Acho que o Patrício, acho que... Pô, nós tínhamos um lateral chamado Scalona, um lateral esquerdo muito ruim, Sim. que eu acho que jogou também no Inter depois. Acho que era paraguaio, sei lá. Cara, teve um cara que veio do Chile chamado Bocejur, era muito ruim também, era um lateral. A gente teve muito jogador ruim, cara. Eu não saberia te precisar assim. É que o João Pedro Galvão
É surreal que ele não consiga fazer nada. O João Pedro Galvão teve carreira, cara. No Cagliari, teve um momento que vários clubes brasileiros queriam ele. Eu conheci ele quando ele estava no Cagliari. Que eu me lembro que toda hora o Inter queria, o Grêmio queria. Ele era a camisa 10 do Cagliari. E no próprio Fenerbahçe, ele entrava no segundo tempo, mas ele não era esse desprezível. Cara, o João Pedro Galvão não acerta nada no Grêmio, irmão. Nada, ele não acerta um passe, ele não marca zagueiro. É uma inoperância total. É realmente digno de dó, sabe? Ele não acerta nada, cara. Literalmente nada. Tu não espera mais nada dele. A ponto do Renato, que botava ele como titular, e agora sequer põe ele no segundo tempo. Mas ele vai ficar marcado, sem dúvida nenhuma. Acho que por isso, sabe? Um cara que, embora ele não fosse centroavante, poxa, ele foi colocado para jogar. E, cara, nós já vimos muito jogador ruim ser colocado fora de posição e dar conta do recado. E tinha um guri muito novo que o Filipão botou num Grenal, uma vez, eu não vou lembrar. Isso aí a gente está falando de 2014, por aí, 2014, 2015, o Filipão botou um centroavante chamado Ronan. Era um cara de uns 2 metros. Cara, ele era muito ruim. E ele jogou um Grenal. Cara, ele não conseguia dominar a bola. Era uma coisa assim, ninguém imaginava como é que ele tinha chegado ao profissional. Mas eu já vi muito jogador ruim no Grêmio. E agora, nesse ano de 22, da Série B ali, Janderson, Luiz Fernando, esse que tá lá no Atlético Goianiense. Cara, que time de pé de rato, cara. Era um time muito ruim. Sabe, a gente sofria. Eu lembro de um jogo lá em Brusque, o Grêmio faz 1-0 com o Bitelo, e é hoje que a gente vai ganhar, daqui a pouco a gente toma gol de um zagueiro gordo que jogou no Grêmio chamado o Wallace Reis, que era um zagueiro que veio e era conhecido porque ele gostava de ler livros. A gente chamava ele de leitor. Cara, o Grêmio já teve umas figuras muito ruins, mas o JP vai ficar com uma marca bem complicada para ele. Aproveitando porque é histórico, né? Eu nunca tinha visto um treinador colocar um zagueiro de centroavante porque o centroavante é muito inoperante. Foi histórico. Mas tu vê, cara, tem coisas que só o Renato consegue fazer, né? Pelo tamanho que o Renato não faria isso. Mas, cara, ele verdade. Fazer, eu acho até assim, foi ruim, tá? Mas o pior foi a justificativa. Ele dizer que, que o Eli é um exímio cabeceador. Não é, cara. O Eli nunca foi exímio cabeceador em lugar nenhum. Ele não acerta a cabeça na bola. Agora teve acho que no primeiro tempo, em que ele cabeceou a bola vindo do escanteio e a bola sai bem fraquinha assim, pica umas 3 vezes até chegar no goleiro. Ele não é exímio cabeceador. Aproveitando que o Patrick falou um pouquinho de Grêmio, tu achas que uma voz como o Denis Abraão faz falta no Grêmio por ele ser enérgico? Porque, na minha opinião, o Antônio Brum é muito... não fala nada, sabe? Cara, eu vou dizer um negócio assim, sabe que quando eu estava lá na RBS, eu fui um dos caras que fez campanha para o Denis Abraão voltar para o Grêmio. Porque eu lembrava do Denis Abraão lá do início dos anos 2000, sabe? Quando era o cara enérgico, ele, na época o José Otávio Germano, tinha uns caras ali que sabe, que Paulo Pelaipe e outros tantos. Mas, cara, o Denis voltou num outro momento. Mas eu vou te dizer uma coisa, o Denis, aqueles memes ali, que tem meme do Denis pra caramba, né? Só que aquele jeito do Denis, o Denis é um cara inteligente. O Denis viu que aquilo ali chamava mais atenção do que o momento do Grêmio. E aí o Denis começou a largar, entendeu? Porque ficava todo mundo criticando o que o Denis tinha falado e ninguém falava realmente do problema que era o time fraco que o Grêmio tinha. Então, isso também é a inteligência do cara. Ele se coloca, se atira aos leões para que o foco possa mudar um pouco. O Renato faz muito isso. O Renato raramente fala do jogo. O Renato vai encontrar um problema daqui a pouco com a imprensa, com qualquer situação, que é justamente para desviar o foco de falar do jogo. Também é uma estratégia que eles utilizam. Mas eu acho que estava muito exposto o Denis, cara, agora por último, principalmente, porque daí o cara acaba virando chacota e é uma falta de respeito até com um cara que tem muitos anos de serviço prestado para o clube, né? Eu lembro, inclusive, de uma entrevista que ele deu pro Gabardo lá, que ele tava meio bêbado. Cara, isso aí foi em Criciúma, eu tava lá no hotel. Na verdade, ele e o presidente Romildo, tem uma fazenda ali na região de Osório, e aí eles foram no dia do jogo para Criciúma. Foi o último jogo do Roger até. Foi um inferno aquele jogo, a gente tomou 2-0, cara, mas assim, o Criciúma fez o que quis e o que não quis com a gente aquela noite e era para ter feito 4-5. Fez 2-0, ali caiu o Roger e o Denis também se demitiu. O Denis fala que que eles tinham almoçado e, cara, ele tinha tomado um remédio para dormir, porque
Segundo ele estava cansado e tal. E aí tu tinha, né, de Criciúma, aliás, de Osório até Criciúma, tu tinha, sei lá, 2 horas, 3 horas de viagem, alguma coisa assim. E ele aproveitou para ir dormindo. Só que o que aconteceu? Ele combinou a entrevista com o Gabardo num determinado horário. Só que atrasou. Eles pegaram alguma tranqueira ou saíram um pouco mais tarde da casa do presidente Romildo. E aí estava na hora da entrevista e eles não chegavam. A gente estava no hotel. E aí o Gabardo, pô, o Denis não tá aí? Não, cara, eles não chegaram ainda. E aí o Gabardo liga para ele e põe ele no ar. Tanto que quando ele atende o telefone, ele tá chegando na frente do hotel. Mas o Gabardo tá lá dentro do hotel. Se ele esperasse assim mais 2 minutos, ele falaria ao vivo. E aí ele fala, parece que tá com a língua presa, né? Parece que tá meio sonolento. Se tava bêbado ou não. Ele disse que não, né? A gente disse que ele tava com a língua grossa, ele ficou até bravo comigo na época e tal. Ah, tu não pode dizer uma coisa dessas? Não, cara, mas eu tô dizendo que a língua tá grossa. Não tô dizendo mais nada além disso. Mas se tu ouvir, parece que a língua tava grossa. Agora, por que a língua tá grossa, não sei. Mas sabe o que pesou naquele episódio? Eu não vou citar o nome do jogador, tá? Mas eu me dou muito bem com ele. E quando eles estão passando pro estádio, o jogador passa por mim e diz assim, pô, tu viu o áudio do teu diretor? Eu disse, pô, você já tem esse áudio? Claro que já tá no WhatsApp de todo mundo. Então tu imagina o clima que o Grêmio foi para um jogo que era decisivo. Os caras já estavam com o áudio na saída do hotel rindo. Então, por isso que não tinham o que fazer. Então eu sabia disso, por isso que termina o jogo, eu enlouqueço para variar. E eu digo, cara, presidente Romildo, entre agora no estádio e mande todo mundo. Eu sou amigo do Roger. Eu disse, mande todo mundo embora. Desliga o Sérgio Vasquez, manda embora a comissão, manda embora todo mundo, presidente. E se o senhor puder sair, o senhor saia também, porque não dava para aguentar isso aí. Cara, o Grêmio foi amassado pelo Criciúma naquele jogo. Mas amassado, o Criciúma numa velocidade. Tinha um jogador chamado Bilu, que foi revelado na base do Corinthians, tem todo o rosto tatuado. Cara, ele virou o Messi, ele era o Mbappé naquele dia. Ele passava de moto pelo time do Grêmio, tudo dava errado. Então, ali não tinha o que fazer. E aí é quando o presidente Romildo dá a ordem para demitir o Roger, e aí o Denis, na parceria pelo Roger, vai lá e se demite junto. Aquele é o último dia o último jogo do Roger no comando do Grêmio lá em Criciúma. Aproveitando que a gente está falando sobre o nosso time, eu queria saber, em toda a tua história, assim, acompanhando os jogos do Grêmio, se teve qual foi a derrota que mais te machucou pessoalmente, assim, um jogo que o Grêmio merecia demais a vitória, assim, e era muito importante a partida, um jogo que infelizmente ficou marcado porque o Grêmio perdeu para ti. Cara, teria várias, mas, por exemplo, como torcedor, eu lembro de um jogo final da Copa do Brasil de 95, Grêmio e Corinthians, era o duelo das tintas, o Grêmio era Renner e o Corinthians era Souvenir. Cara, o Corinthians tinha um timaço. O ataque do Corinthians era Marcelinho, Carioca e Viola, para te ter uma noção, era muito time o Corinthians. E nós perdemos aquele jogo, perdemos aquele título dentro de casa. E eu lembro que nos acréscimos, assim, faltando 1 minuto para terminar o jogo, o Olímpico lotado e todo mundo cantando o hino do Grêmio. Ali a gente sabia que a gente estava perdendo, mas a gente estava perdendo porque o outro era melhor. Não é porque a gente não tinha se doado, sabe? Isso é uma derrota para mim que marcou muito, assim. Ano passado, a do Corinthians, lá o 2-2, aliás, o 4-4, né? E teve o Yuri Alberto defendendo a bola. E aquilo ali, para mim, cara, eu vou dizer assim, ó, é claro que a gente fez aquela campanha, para mim, eu tenho cada dia mais certeza por causa do Soares. Cara, mas aquele pênalti não tem explicação de não marcar. E ali nos daria um título de campeão brasileiro. Então, ali não foi nem derrota, né? Foi uma vitória que não veio, foi um empate. Mas que eu lembro, assim, cara, esses dois, cara, porque aconteceu muita coisa, mano. Em 2021, eu estava na Fonte Nova, que para mim é o jogo que decretou o rebaixamento do Grêmio. Cara, a gente toma 3-1 do Bahia, velho. Tudo deu errado, sabe? Era o Jeromel errando. Era aquele infeliz do Mancini que nunca devia ter treinado o Grêmio. Cara, ele arma um time com 17 minutos, ele vai lá e mexe no time. Ali, cara, ali foi terrível, assim. Pô, tu imagina tá num lugar foda que nem a Bahia para fazer um jogão, tá no Hotel Pica junto com os caras do Grêmio, mas, cara, tu não tinha vontade nenhuma de aproveitar nada porque, cara, foi uma viagem terrível, assim, sabe? A gente chegou sabendo que ia perder, perdemos bem perdidos e voltamos sabendo que dali para frente não dependia mais das nossas forças. E para mim é isso, assim. Tem tantas outras vitórias importantes, derrotas, mas essa de 95 me marcou porque ali eu tive um choque de realidade do que era torcer pro Grêmio, sabe? Cara, a gente tá perdendo. Por que a gente tá perdendo e tá cantando hino?
Cara, porque o nosso time era muito foda, mas os caras foram melhores. Então, sabe, o esporte ele te traz isso também. Nem sempre quem é melhor, nem sempre tu ter um time pica quer dizer que tu não vai perder. Tu pode encontrar um mais pica que o teu. E naquela final de 95, o time do Corinthians, ele era ligeiramente melhor que o nosso. Mas o nosso time se entregava demais, cara. E eu tô falando de um ano que a gente perdeu a Copa do Brasil, mas ganhou a Libertadores. Exatamente. Hoje, pro elenco atual do Grêmio, se tu pudesse trazer um jogador da história do Grêmio, no auge, assim, pudesse colocar ele em campo hoje, tem algum jogador em mente? Pô, teria fácil. Um deles, o Renato, sem dúvida nenhuma. O Renato jogava muita bola. Porra, o Renato, nossa senhora, tudo que esses extremas hoje acham que são, o Renato era, cara. O Renato era jogador demais. O Renato era forte, era habilidoso. Cara, o Renato era um jogador que beirava a perfeição, assim, cara. Ele tem essa marra de dizer que ele jogou mais com o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele exagera um pouco, mas que ele jogou muito, cara. E vou dizer mais, se ele tivesse as barcas que o Cristiano Ronaldo teve, provavelmente ele também tinha feito coisas grandiosas como o Cristiano fez. Eu não entro nessa que ele foi melhor jogador que o Cristiano, mas ele jogou muita bola, cara. O Renato é um jogador histórico do Grêmio, né? Mas hoje, por exemplo, a gente sem centroavante, um Jardel que atravessa de bola ali, cara, o que o Jardel fazia, sabe? Aí tu tem mais ressentimento da própria... É que eu tenho jogadores, sabe que tem uma coisa maneira do jornalismo esportivo, que é tu viver coisas que ficam na história e que depois tu pode lembrar, que nem a gente estava falando do Grenal do 5-0, de uma final de Libertadores, que nem a gente fez lá em 2007, quando nós perdemos para o Boca na Bombonera, vendo a Bombonera antiga, sabe? Literalmente tremendo, sacudindo. Então, são coisas que não saem da tua cabeça. Perdemos para um Boca ali que seguramente era dos maiores times da história do futebol sul-americano. Era muito bom o time do Boca. Mas tu pega, por exemplo, assim, a amizade que tu fica com esses caras, cara. Então, poxa, eu tenho caras que são meus amigos que estariam na seleção de todos os tempos do Grêmio. De Leon, o Maicon, o Dinho, sabe? São caras que, porra, cara... Eu tava no evento beneficente da KTO lá em Gramado Canela. Acho que faz uns 2 anos isso, cara. E aí tava um monte de jogador ali e tal. Mas até então eu não tinha, assim... a gente falava eu e o Dinho, mas a gente não tinha tanta aproximação. E aí, cara, eu e o Gil, a gente tinha esse evento de tarde, de noite a gente tinha um stand-up para fazer em Gramado. E aí depois a gente ia lá para esse condomínio lá que eles estavam fazendo churrasco. E aí eu não tinha jantado, cara. E aí eu cheguei lá, e aí eu vi que o Dinho perguntou assim: oi, vocês não comeram nada? Eu disse: cara, não deu tempo de jantar, mas nem esquenta, tá tudo certo, a gente vai tomar um vinho aí. Meu, daqui a pouco vem o Dinho com um prato, assim, eu vi depois ele cortando a carne e tal. Eu fiquei olhando assim, de porra, esse cara, eu pagava ingresso pra te ver, cara. Eu falei pra ele: paciência, não sei o quê. Eu digo: cara, vocês não têm noção, cara. Eu disse pra ele: meu, tu não sabe o que significa isso aqui. Porra, eu não imaginava lá na frente que eu seria teu amigo, pô, tá cortando carne para mim e tal. Então, isso é legal, sabe? Desse convívio, assim, Mas, cara, tu vê, tem vários. É difícil tu dizer um jogador que tu poderia trazer. Cara, nós tivemos muitos bons jogadores. Tem um jogador que, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito pouco falado no Grêmio, e ele jogou menor idade, chamado Valdo. O Valdo foi um jogador que jogou no Benfica, jogou no Paris Saint-Germain. O Valdo jogava uma enormidade. No início dos anos 2000, ali até 2002, 2003, ele jogou no Botafogo, Cruzeiro. Cara, procurem conhecer. Valdo Cândido jogava uma enormidade. Era um meio, assim, sabe? Mais para Ronaldinho, assim, um pouco mais recuado. Mas eu acho que o grande jogador da história do Grêmio não tem como separar, né? Por mais que tu queira, daqui a pouco, botar um zagueiro. Imagina ter um lateral com a capacidade que tinha o Arce de cruzar. Cara, nós tivemos muito bons jogadores. Mas eu ficaria com o Renato. Para mim, o Renato, nisso aí, ele era completo, sabe? De unir força, velocidade, capacidade de finalização. Ele fazia muito gol. Bom, a gente já falou de jogadores importantes, de momentos marcantes do Grêmio, e agora chegou a hora da gente falar de estádio. Essa palavra tão complicada, assim, tão complexa para o Grêmio. Eu queria saber de ti, se tu tivesse o poder de escolha de ficar com o Olímpico, tipo, vamos supor que hipoteticamente tem o poder de escolha entre ficar com o Olímpico e a Arena. Qual tu acha que seria o melhor lugar para o Grêmio jogar? O melhor ambiente de Grêmio, pro Grêmio? Se faz falta o alento do Olímpico pro Grêmio.
É muito difícil tu falar, porque são situações completamente diferentes. A gente ainda tem o coração ligado ao Olímpico, né? Por tudo que o Olímpico representou para o Grêmio. Por outro lado, a Arena, cara, a Arena é maravilhosa. A Arena é um estádio que tu pode fazer o que tu quiser na Arena. Tu pode botar uma final de Copa do Mundo, uma final de Champions League, tu faz o que tu quiser na Arena e ninguém vai reclamar. Pela estrutura e tudo. A estrutura de imprensa, cara, é algo magnífico. Por exemplo, na Arena, se estiver chovendo, a gente chega ali com o carro, vai estacionar. Eu não pego chuva na imprensa. Eu vou sair do meu carro, vou pegar um elevador, vou para a cabine. Isso é nível Europa, cara. É nível padrão FIFA total, assim. Chega no Beira-Rio, por exemplo, tu vai ter que deixar o carro lá no outro lado, vai atravessar e tá, é completamente diferente. A estrutura de estádio, né? A Arena, ela engloba tudo, né? Tu chegou ali, toda a área de competição está coberta. E nisso ela é imbatível. É que, cara, tudo que causou, eu acompanhei de muito perto, assim, sendo repórter na época, a definição dos contratos da Arena, que para mim foram terríveis para o Grêmio. Até hoje o contrato da Arena é muito ruim para o Grêmio, por isso que o Grêmio ainda sofre muito com essa maldita administração que eles têm lá, que distrata torcedor, que não tem respeito com o Grêmio. Mas, cara, a Arena, em termos de edificação, de engenharia, insuperável, a Arena sempre. As maiores arenas do mundo hoje são no mesmo padrão da Arena do Grêmio. Mas o Estádio Olímpico, ele tinha o coração, né? Mas ele não tinha mais capacidade disso, tá? Porque em 2007, essa final da Libertadores, ela deixou muito claro que o Estádio Olímpico não tinha mais condição. Vocês não têm noção o que sacudia o Estádio Olímpico. O setor de imprensa, ele ficava num terceiro anel, como se fosse um braço, assim. Cara, vocês não têm noção. Mas não era assim. Parece que aquilo em algum momento ia quebrar e ia cair todo mundo lá. Não tinha mais estrutura, não tinha espaço, não tinha para onde crescer. Em 2007, para entrar os carros oficiais ali da Conmebol, poxa, foi um sacrifício, porque não tinha uma área de escape, entendeu? Hoje, por exemplo, na Arena, tu monta uma escolta, o ônibus chegou ali, entrou na porta da Arena, tranquilidade total. Lá no Olímpico, não. No Olímpico, a parede era a parede já vestiário e campo. Tu não tinha essa estrutura toda, sabe? Que pudesse dar um suporte, que a Arena tem, por exemplo. Mas, cara, o Olímpico é eterno, velho. Acho que não tem como tu tirar do coração do torcedor, sabe? Tanto que de volta e meia aparece a polêmica, dá para recuperar o Olímpico? E a gente sabe que não dá. Entendeu? O Olímpico hoje, para recuperar, só se ele fosse implodido e feito novamente. Não tem como recuperar o Estádio Olímpico. Por questão de estrutura, esse tempo todo agora que não é feita a manutenção, né? Porque é triste, ele está atirado ali. Mas, cara, é que a nossa Arena, cara, o único problema ruim da Arena é a parceria. A parceria é muito ruim. Porque o estádio é maravilhoso, cara. Cada vez que a gente vai lá, a gente olha e fica assim. Cara, vou dar um exemplo prático para vocês. O Beira-Rio, o novo Beira-Rio, o Beira-Rio foi feito um puxadinho para a Copa do Mundo e ficou eternizado, tá? Hoje, a cabine da Arena, não é exagero que eu vou dizer para vocês, é real. Eu consigo botar, no mínimo, 3 cabines do Beira-Rio dentro de uma cabine da Arena. Assim, pegar as cabines, 3 cabines do Beira-Rio, botar dentro da Arena. E vai sobrar um espacinho. E a gente está falando da cabine da Arena, são 17 em cada lado. São 34 cabines gigantes, com estrutura de ar-condicionado, tudo. Cara, o padrão da Arena é imbatível. O grande problema foi o que custou ao Grêmio na questão de contrato, que ainda tem... A gente está em 24, tem ainda... tem praticamente 8 anos e meio, né, de contrato. Estamos chegando agora mais para a parte final, né? Quase terminando nossa entrevista aqui. Eu não tenho uma pergunta, antes comentando ali um pouco da tua história do jornalismo ainda. O que muda para hoje, para alguém que quer se formar em profissionalismo, assim? A educação continua a mesma, a pessoa já tem que ir conhecendo mais alguma outra área, já tem que ir com por exemplo, uma rede social mais consolidada para ter alguma relevância já? Cara, eu sabe que o jornalismo, ele perdeu muita força quando o Congresso Nacional decidiu que não tinha mais obrigatoriedade do diploma, né? E aí, naturalmente, tu enfraquece qualquer profissão. E não se deu a importância devida para o jornalismo, né? Cara, a imprensa é como a gente chama, né? O quarto poder. Né? Tu tem lá o poder judiciário, o legislativo, o executivo, e tu tem o poder da imprensa, porque tudo passa pela imprensa. Inclusive toda a pressão possível para se modificar uma lei. A gente ficou sabendo de coisas muito sérias do país através do trabalho da imprensa, o futebol, enfim, sabe? Tudo que acontece, tu acaba te informando através da imprensa. Só que a gente tem um segundo ponto, né? Que o digital, ele facilitou muito. Tá? Por exemplo,
quando eu estava presidente da SEG, lá da Associação dos Cronistas, a gente tinha uma obrigatoriedade lá do registro, cara. E a gente viu cada vez mais que as pessoas, muitos nunca foram para o estádio fazer jornada, porque tu precisa do registro profissional para ter a SEG. E o cara pensou o seguinte, cara, eu não vou fazer uma faculdade, eu não vou fazer um curso de locutor. E isso é ruim para a profissão. Porque, cara, acho que tu pode fazer da tua casa, é uma escolha tua, só que, poxa, tu não tem um filtro, tu quer ser imprensa, mas tu não quer participar da imprensa. Isso é muito contraditório, entendeu? Mas se tu quer ser imprensa, tu tem que procurar te qualificar. Eu uso sempre o exemplo, cara, eu sempre gosto de ler artigos de cirurgia plástica, mas eu não posso chegar no Moinho de Vento, vestir a roupa e sair operando. Eu tenho que me preparar para isso. E me preparar para isso vai levar tempo, me preparar para isso vai levar daqui a pouco investimento financeiro também. E é assim com todas as profissões, sabe? Por que em determinada profissão tu precisa capacitação, mas no jornalismo tu não quer ter capacitação? Então, claro, tem que separar. Bom, o cara quer fazer entretenimento. Beleza, tu não vai ser chamado de jornalista esportivo nunca. E eu não sei se a galera quer isso, entendeu? A grande preocupação que eu tinha na SEG era tentar formar novos cronistas. Porque, na verdade, é muito difícil, porque a galera... Hoje tu consegue atalhar. É como se tu atalhasse o processo. Né? Ah, não, cara, hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou... Eu quero, a partir de agora, ter o meu blog pessoal lá. E é azar do resto. Então, tu precisa de ter a SEG? Não, a SEG vai me dar a capacidade de entrar no estádio. Ah, eu não vou entrar no estádio. Entendeu? Então, tem algumas situações que elas são mais complicadas, assim, para que tu possa separar isso. Então, são novos caminhos, cara. Muita gente pergunta isso, Bagé, hoje tu te identificaria? Eu creio que a identificação do profissional, ela já ficou normal, mas eu acho que ela pode passar por um processo agora de banalização. Eu acho que eu sou contra tu virar para ser modismo. Sabe? Eu converso com muitos garotos aí que estão começando, principalmente quando a gente vai em faculdades, aí, conversar com a galera que está estudando, e muita gente diz isso, porra, cara, eu não quero me identificar no começo, eu quero entender a minha carreira, saber o que eu quero para mim, para que depois eu possa, em algum momento, optar ou não pela minha identificação. Eu digo, cara, acho que tu faz o correto, tu não precisa te identificar agora, né? E eu acho que tu não precisa te identificar porque é o momento de todo mundo se identificar. Agora, se tu quer fazer um trabalho que seja mais nichado, que seja voltado, principalmente em plataforma digital, claro que faz diferença tu ser identificado, cara. Porque tu também vai ter procura dos dois públicos. A minha jornada, quando eu estou terminando lá, e às vezes eu tenho 20, 23, 25 telas simultâneas, eu sei que muita gente que está lá está zoando porque o momento é ruim do Grêmio. Assim como eu fazia com a do Baldasso. O Fluminense, ano passado, eliminou o Inter da Libertadores. Tava eu e 7 amigos fazendo churrasco em casa. O que a gente vai fazer? Vamos botar no Baldasso para zoar ele. E aí, o que ele engajava da mesma maneira. Sabe? O cara que vai lá e me xinga, ele está engajando comigo também. Então, é essa democracia que a plataforma digital te dá. Então, eu penso que assim deva ser um movimento muito grande para que cada vez menos as universidades sejam frequentadas. Tá? Já teve um momento que para trabalhar na RBS tinha que ser jornalista. Hoje não precisa mais. E já teve um momento, cara, eu lembro de fazer a minha inscrição lá e ter que apresentar toda a documentação. Hoje já não é mais necessário. Por quê? Porque o mercado mostrou uma outra coisa. Hoje tem... Eu não gosto do termo, tá? Mas ele acaba sendo utilizado, que é o influenciador, né? Nós todos somos influenciadores. Meu pai foi um influenciador para mim. Só que ele não era um influenciador digital. Hoje nós somos influenciadores porque a gente representa marcas. Então a gente expõe marcas o tempo inteiro. A gente representa aquilo que está acontecendo. A gente influencia pessoas. Cada uma com uma marca, né? Então, essa é uma situação muito delicada, assim, para ter essa renovação de crônica, por exemplo. É muito difícil. Porque hoje, cara, a rapaziada, o cara vai pelo caminho, ele diz assim, pô, fulano eu tenho um filho de um amigo meu que ele tem acho que 6 anos, cara. E a gente pergunta para ele, o que tu quer ser? Não, eu vou ser youtuber. Os caras, o que é ser youtuber? Eles, eu quero ter meu canal, não sei o quê. Aí ele disse assim, ô tio, tu é o youtuber. Eu disse, não, eu sei que eu sou, mas eu não consigo me definir ainda. Quando tu pergunta para mim, eu digo assim, eu sou jornalista esportivo. Né? Porque eu sou de uma outra geração. E eu não sei se está errado ou certo valorizar tanto essa questão, entendeu? Talvez não seja esse caminho. Aí que tá. Hoje, vocês estão dentro das casas de vocês, eu estou dentro da minha. A gente está trabalhando de dentro das nossas casas. Isso a plataforma de... Pô, o Gaules, que é um cara estourado hoje aí que vocês conhecem,
O Gaules começou fazendo live na Twitch de 12 horas dentro do quarto dele. Ele curou uma depressão que tinha terminado lá com uma namorada, com uma noiva, se dedicando a uma coisa que ele nem sabia que era um trabalho. O Casé, né? Casimiro, pô, um cara de uma referência absurda de números, o cara começou fazendo as coisas dentro da casa dele. Isso acontece. O meu canal, eu tinha o meu canal desde 2014. Se eu entendesse como é que era o YouTube, eu estaria rico com o YouTube. Eu não entendia como era monetizar, como é que funcionava. Então eu criei lá, eu criei um programa chamado Café com o Bagé. Olha que genialidade. E aí eu sentava, cara, eu entrevistei o Douglas. Eu não era identificado, mas os caras que eu entrevistava, Douglas, Luan, era só a cara do mesmo. Mas eu não era identificado. E era um bate-papo de 8 minutos. Mas eu fui estudar para isso, porque eu sabia que teve lá um artigo de um... Cara, não lembro se o cara era americano ou era inglês, tá? Mas teve um pensador lá de tecnologias da informação, que o cara chegou a um número lá, numa pesquisa, de que nada na internet ou em qualquer lugar te prendia por mais de 8 minutos. Podia pegar o cara assim, qual é a entrevista que mais... eu quero ver uma entrevista do Michael Jackson, junto com o Pelé e o Maradona. Pô, deve ser um puta do papo. Mas ele chegou a uma conclusão que, mesmo sendo a entrevista dos sonhos, não se prendia ninguém por mais de 8 minutos. Então, eu criei lá um espaço de 8 minutos, que depois o Rafinha Bastos criou até um programa chamado 8 Minutos, que hoje ele tem, que é o mais de 8 minutos, baseado também nessa teoria. E então eu gravava muito tempo com os caras, assim, 30, 40 minutos, e transformava aquele em 8 minutos. Mas eu não tinha noção do que era monetização. Então, eu fazia aquilo, sabe? Fazia uma vez, na outra semana não fazia, não tinha uma quantidade, assim, não tinha uma sequência. Quando veio a pandemia, e a pandemia também me ensinou muito isso, cara, eu vou dar um número para vocês, assim, cara. O João Batista Filho foi o cara que levou nós todos para o YouTube. O Baldasso fazia live no Facebook. O Baldasso largou a RBS para fazer live no Facebook. O Baldasso é um gênio. Ele não acreditava no YouTube. E o que mudou a vida dele foi o YouTube. Ele dizia, não, o YouTube é coisa para global, tem que ter milhões de seguidores, não sei o quê. Cara, aí, um dia a gente estava conversando com o JD, cara, eu acho que na época na Band a gente ia ganhar, sei lá, 2 mil, assim, bruto, sabe? E, porra, era um puta salário pro meio de jornalismo, assim, jornalismo paga mal pra caralho. Aí, cara, o JB chega pra gente e diz assim, o JB, pra quem não conhece o JB, tu acha que ele é perna, ele não é, ele é gente boa pra caramba. Aí ele disse assim, pô, vocês têm que fazer YouTube, sabe? Eu tenho um canal do YouTube, então volta a fazer. Eu digo, cara, mas isso aí não dá dinheiro. Ele disse, eu faço 10 vezes o que vocês fazem de salário aqui. Sério, cara. Eu tirava 2 pau, o JB tava fazendo 20 conto no YouTube. Pô, aquilo quando chegou aquela informação, tá brincando. Ele foi lá, abriu o YouTube Studio no celular e nos mostrou. Aí o que eu fiz, cara? Aí no forte da pandemia, a gente ficou 72 dias fazendo tudo de casa. Eu fazia Donos da Bola da TV e o programa de rádio, tudo do celular. Os caras vieram em casa, instalaram o software ali, eu fazia tudo da minha casa. Aí, cara, eu tinha muito tempo, né? Pô, não podia sair nada. Cara, não posso ficar parado aqui, né? Cara, tem que fazer as coisas girar. Vou potencializar meu YouTube. E aí, cara, eu fiz o que eu faço até hoje. Eu fazia um vídeo no final da manhã, fazia um vídeo no meio da tarde, fazia um vídeo no início da noite. Agora, como eu tenho lá o Futebol Alegria do Grêmio, parceria com a Rádio Mortal de manhã, então já entra aquele vídeo, aí ali antes lá por volta de 11 eu coloco mais um vídeo meu. E, cara, agora geralmente eu tô colocando no final da tarde. Não tô colocando, às vezes eu coloco 3, 4, já teve vezes que eu coloquei 5 vídeos no canal. Cara, e aí daqui a pouco, quando eu me dou conta, eu tô com 90 mil inscritos no canal do YouTube. Só na pandemia. E aí eu vi que em pouco tempo eu já ganhava mais com o canal. Não que eu ganhasse tão mais assim, mas já era mais do que eu ganhava na carteira da Band. Aí eu digo, pô, cara, tem um negócio diferente aqui, né? Só que quando vem a RBS, e aí a exigência que na época que parasse o canal, cara, aí eu negocio um salário muito bom, assim, para os padrões do jornalismo, sabe? E eu entendi que eu tinha que ir para lá, que era interessante para me capitalizar minha marca, que eu não ia perder dinheiro. Eu ia deixar de ganhar naqueles 2 anos e meio que eu fiquei lá, mas que quando eu voltasse eu tinha... Aí eu tinha 90 mil, nesses 2 anos e meio sem mexer no canal, eu perdi 8 mil inscritos, mas eu sabia que, porra, ao invés de voltar muitas pessoas que iam começar um canal do zero, eu estava começando um canal com 82 mil inscritos. Né? Eu digo, pô, cara, não tem como dar errado isso, né? Só se esses 82 mil, todo mundo morreu e tá parado lá a inscrição. Então eu vou engrenar esses caras de novo.
E aí, cara, começou... Eu sei que acho que no primeiro mês, eu chegava a botar 2.000 inscritos por dia. Uma coisa absurda, assim, tipo... Eu lembro que teve um momento, em 10 dias, eu tinha colocado 20.000 inscritos. Era um negócio absurdo, assim. 2.000 por dia, eu contabilizando ali. E aí gerando, sabe? Aí gerando, pô, cair pra dentro, gerando produto pra caralho. Mas aí, cara, é por isso que eu digo que a gente tem que sempre estar analisando o que a gente tá fazendo. Eu entendi que eu voltei para um mundo completamente diferente. Cara, se eu pegar os vídeos que eu fazia num cantinho da minha casa, com cabo ruim, com imagem ruim, sem cenário nenhum, e, cara, com eco do caralho, sabe? Com software de edição que não era o melhor e tal, porra, eu tenho até vergonha. Então, sabe? Então é isso, tu ir identificando o que tu pode melhorar. Aí eu fui construindo as poucas coisas. Eu ainda estou terminando meu estúdio, não está finalizado aqui em casa, mas eu tenho um lugar só para mim fazer, com a iluminação que eu quero e tal. Eu vou todo tempo mudando alguma coisa. Fiz algumas coisinhas de neon, tem negócio de patrocinador e tal. Aí tu começa... Aí depois eu fui montar... Aí, claro, agora eu fui trabalhar uma jornada, né? Como é que eu quero a minha jornada? Tanto que, se vocês notarem, eu não estou indo para o estádio. Por quê? Porque o estádio não me entrega qualidade. Porra, eu cansei de chegar na própria arena, eu queria fazer uma mudança total na arena, lá na nossa cabine. Reformular, deixar do meu jeito. A arena não deixa. Aí eu tenho que fazer com um elevador, que eu não sei por que tem uma porta de elevador dentro da cabine, que foi um erro da execução lá da engenharia. Fio de pendurado, fita crepe de pendurado, a iluminação não é boa, sol que clareia toda a cabine. Então, o que eu faço? Fica eu e a Nicole, que a Nicole é uma das comentaristas minhas, mas também fica moderando ali o chat. Então, ficamos eu e ela no estúdio, com qualidade de iluminação, com tudo que fica mais bonito para entregar. E nas competições da Comebol, a Comebol não permite que tu faça transmissão ao vivo dos locais de competição. Então, tem que ficar só a foto. Pô, imagina o cara entrar na minha live e ter 5 fotos ali, tudo parado. Não tem o que o cara ver, né? O cara quer... Sabe o que a galera quer, cara? Tanto no meu canal quanto no Baldaço, as nossas reações, sejam elas positivas ou negativas. Então, eu preciso ter movimento. Então, tipo, a minha vaidade, pô, é uma merda, eu queria estar no estádio, vendo, as pessoas me vendo, mas eu tenho que pensar no produto. Então, sabe, tem todo esse cuidado que eu tive esse choque de realidade quando eu volto. E eu saio da RBS em julho do ano passado. Agora, em agosto, faz um ano que eu comecei a retomar o canal. E aí, em outubro, eu comecei a fazer as jornadas esportivas, junto com o Debate Raiz. Mas aí eu vi que era totalmente diferente, sabe? Que eu tinha que me adaptar a essa situação, de ter uma canopla com a minha marca. Já mudei a minha marca outras vezes, que era só o bonequinho. Aí eu entendi que não, que eu preciso aparecer. Pô, tem várias fotos do GZH lá, que tá da Rádio Gaúcha, e tá o meu junto. Não tem mais como eles tentar esconder o meu microfone. Às vezes são obrigados a postar. Então, tu vai entendendo essas coisas, sabe? Aí vem plaquinha de YouTube, aí eu tenho aqui embaixo, ali tem um boné que é da minha marca, da jornada. Em seguida, a gente vai ter uma loja de produtos também dentro do canal, sabe? Aí tu vai potencializando coisas. Eu acho que a parada é essa. Quando tu encontra a forma que tu quer fazer, tu conseguir identificar que tu sempre pode melhorar um pouquinho, sabe? Não é tu não te contentar, é tu acreditar que tu pode melhorar um pouco. O que eu posso? Então eu posso fazer um clube diferente de membros agora. Eu posso botar camisa para ser sorteado para o clube de membros. Sabe? Então tem coisinhas que tu pode agregar. Esse é o grande lance de tu trabalhar por tua conta. Não pode parar, cara. Vocês não podem desligar essa live agora e cada um vai para o seu lugar. Se vocês acreditam nessa parada, porra, faz uma videochamada. Cara, o que a gente fez de errado? Porra, tem uma pergunta lá que eu não gostei. Tem outras duas que eu gostei. Foi tudo do caralho. Tá, beleza, é isso que eles vão fazer? Então vamos fazer a partir de agora. Identidade visual. Como é que eu faço? Como é que eu mudo? A gente tem tudo isso. Claro, hoje eu tenho mais pessoas que fazem, entendeu? Mas tu cuidar tudo isso. Tu ter essa capacidade de entender que tu tá colocando um produto numa plataforma que tem muita concorrência. Então, assim, por que aquele cara vai ver o meu canal e vai deixar de ver o meu canal para ver o de vocês? Sabe? É esse detalhe. Quando a gente começa a pegar esse detalhe, sabe? Vai acontecer. Cara, é natural. Se tu entregar qualidade, o que o YouTube tem? O YouTube é uma grande parceria. Tu gera o conteúdo, ele vende a publicidade. É isso. Então, aquele canal que tiver um áudio melhor, que tiver uma iluminação melhor, que tiver um conteúdo principalmente melhor, a plataforma vai oferecer para mais pessoas. Oferecendo para mais pessoas, ele vai ter números maiores. Tendo números maiores, tu vai ter mais visualização. Tendo mais visualização, tu vai receber mais AdSense. Tendo maiores números, tu vai conseguir chegar no mercado publicitário e oferecer. Cara,
Por que tu não patrocina, por exemplo, eu tenho KTO, tenho Marquespan, eu tenho, graças a Deus, patrocinadores muito bons, mas isso não foi assim da noite para o dia, sabe? Tu vai fazendo uma construção. Pô, o que é legal fazer? Tá legal assim, cara, mas acho que a gente pode mudar. E às vezes são coisas simples, rapaziada. Às vezes tu vai ver assim, são detalhezinhos que custam muito pouco para que tu possa construir um ambiente. Eu me lembro, o primeiro ambiente que eu fiz em casa, eu tinha uma tela, tinha um pedaço de tela, aí eu tinha um banner de um compensado, assim, de um outro evento que eu tinha feito. Eu peguei aquela tela, eu preguei atrás daquele banner, porque ele tinha a minha foto no outro lado, mas embaixo, na parte de trás, ele era pardo. Aí eu preguei aquela tela e eu coloquei as camisas ali como se fosse um varal. Cara, tem um monte de estrutura de estúdio profissional hoje que é assim. Então, se o cara olhasse hoje, ele ia achar que aquele estúdio é profissional. Não. Na verdade, eu criei, eu busco, cara, o que eu posso fazer que melhore, entendeu? Eu posso botar mais camisa, eu posso botar mais cachecol. Uma coisa que é fundamental assim para a plataforma, entender que claridade não é iluminação. Iluminação é uma coisa, claridade é outra. Sabe? Eu tinha muito assim. Teve um cara recentemente que veio aqui em casa e eu tenho aqui um total de 4 pontos de luz. E sabe o que o cara fez? Apagou 2. Ficou melhor do que com os 4 ligados. Aí, agora eu tô falando de coisa assim, de 3 meses atrás. Ou seja, eu tô quase 50 anos na paleta, tô trabalhando com isso há um tempão. E aí o cara me disse, Bagé, se a gente desligar essa aqui, vai ficar melhor. Porque essa aqui tá direto em ti, tá te dando uma sombra. Então, que a gente precisa dar um banho de luz. Então, tem várias coisas que tu vai melhorando. E, cara, hoje tem internet, tu pode procurar. Iluminação para quarto. Iluminação para canal de YouTube. O que é melhor para fazer não sei o quê. Sabe, é tu tirar um tempo para o teu negócio. Eu ouvi uma vez do Thiago Ventura, que você deve conhecer do stand-up. O Thiago Ventura um dia falou para nós, a gente estava para abrir um show dele lá em Canoas, e ele disse assim uma coisa: quanto tempo vocês tiram por dia para escrever piada? Eu me lembro que a maioria disse assim, cara, todo dia não. Não, então já está errado, é todo dia. Não, Thiago, mas aí eu faço 2 horas num dia, né? Então tu faz meia hora todo dia, mas tem que ser todo dia. A partir do momento que tu te acostumou, que aquilo ali é o dia a dia, que é aquilo que tu quer, não tem como dar errado. Entendeu? Porque daí tu vai estar preparado para as coisas, para uma série de situações. Aqui, enquanto a gente estava conversando, caiu ali, a plaquinha da KTO. Não sei se fosse notado. Tem uma plaquinha de neon ali. Antes de eu começar, eu vi que a pata dela estava solta. Eu devia ter colocado ela direita, não coloquei. Ela caiu durante a transmissão. Vocês nem notaram, mas eu notei porque eu estou acostumado com isso aqui. Então, eu tinha que ter feito a fixação correta para que ela não caísse. Então, são essas coisinhas, entendeu? Sempre dá para melhorar, cara. E aí tu vai... vira meio com automático, sabe? Eu durmo hoje pensando no meu negócio e eu acordo pensando no meu negócio. Sabe? Tu precisa ter essa dedicação. Porque senão, cara... Mano, pega assim, qualquer cara bem-sucedido em qualquer área que vocês procurarem, qualquer área, vocês não vão ver esse cara dormindo até 1 da tarde, mano. Não vão. Vocês podem ter certeza que não vão. Sabe, tem vários exemplos hoje de profissionais altamente bem-sucedidos e tu pode pegar os pica lá da tecnologia. Esses caras não descansam. Por quê? Porque esse cara tem muita gente que depende dele, o negócio dele é muito grande, ele tem muitos patrocinadores que precisam do retorno dele, ele tem que estar... Então, ele vive isso o tempo inteiro. Se tu não... Eu sempre dizia para muita galera assim que eu peguei como estagiário quando eu já estava na ativa, eu sempre dizia assim, cara, tu gosta mesmo do que tu tá fazendo? Se tu não gosta, muda de curso, não perde teu tempo. Porque a maior merda que deve ser é tu ficar assim 5 anos, 4 anos na faculdade e depois dizer assim, não era o que eu queria. Mano, tu perdeu 4, 5 anos da tua vida, mano. E tu perdeu. Sim. Porque se não é o que tu queria, não valeu de nada. Eu aprendi sobre física quântica. Tá bom, e tu trabalha com o que agora? Entendeu? Então, o meu grande lance é desses últimos 23 anos da minha vida, conseguir fazer aquilo que eu queria fazer. Então, a cada dia que passa, cara, eu erro, eu acerto, eu me cobro, eu me corrijo. Mas eu vivo isso nos últimos 23 anos, todos os dias. Então, não tem como dar errado, porque eu vivo isso. O que vai acontecer, eu corrigi algumas situações do percurso, assim, tá ligado? De entender que, olha, mudou aquela linguagem, quem sabe a gente faz assim. Acho que agora, por exemplo, eu fui adaptando coisas. Eu tinha lá, muita gente pedia, já não tem uma voz feminina na tua jornada. Vocês estão com razão. Por que não pode ter uma menina para falar de futebol?
E ela não tá ali só para ler recado, cara. Ela tem liberdade de falar o que ela quiser. Às vezes eu chamo ela, pô, vamos com os recados. Não, vamos, mas antes eu queria falar. E fala, filha. Tá liberada para fazer o que quiser, entendeu? Essa parada. Mas é tu entender. Pô, eu ouvi, pô, realmente, cara, não tinha me dado conta. Por que não pode ter uma menina, né? Já que tem a Monique lá com a gente, Debate Raiz, tinha a Monique já no canal do Baldaço, a gente tem a Nicole também lá no meu canal. Então, esses caminhos, assim, essas paradas do percurso é importante, sabe? Que a gente vá se ligando, assim, no que vai acontecer. E isso tu só faz se tu gostar muito, mano. Porque eu trabalho numa parada que, domingo, tá? Ontem, eu tinha que abrir a minha jornada 2 da tarde. Para abrir 2 da tarde, eu vou sair de casa, cara, antes da 1, porque eu tenho que estar no estúdio no máximo 1h20, para ver se está tudo certo, se já estamos testando, passar todos os patrocinadores com o cara na hora que eu falar, para ele botar a imagem na tela. Então, isso requer... Aí, eu não vou fazer o pessoal da minha casa, por exemplo, acordar cedo para fazer almoço para mim, porque eu tenho que estar lá. Aí eu já sei que eu vou abrir mão do almoço de domingo com a família. Eu vou tomar um café mais tarde, não vou almoçar com todo mundo, porque eu preciso trabalhar. E não é pesado isso para mim, cara. Eu acho maravilhoso. Eu vou lá para minha garagem, entro no meu carro, escolho a temperatura do ar-condicionado, a música que eu quero ouvir, se eu vou ouvir rádio, e vou trabalhar feliz da vida, cara. Então é muito mais leve. Eu vou ficar 5 horas no ar. Imagina tu chegar no lugar, marca aí. Ó, tu vai ficar 5 horas e tal. Pô, tu imagina tu ter que fazer 5 horas de algo que tu não queira fazer. Para mim é leve, porque eu adoro o que eu faço. Então eu nem sei, quando eu vejo já deu 7 e pouca e a gente assim, cara, vamos encerrar porque a gente já fez o que tinha que fazer. E passou, velho. Cansa? Claro que cansa, como qualquer situação. Cansa mental, cansa físico, mas é diferente tu fazer uma coisa que não é o que tu quer, tá ligado? Eu acho que a grande bênção da minha vida é conseguir trabalhar, fazer as coisas que eu faço, conseguir mudar a minha vida e a vida da minha família com aquilo que eu gosto de fazer. Então isso não pode ser pesado, cara. Eu acho que esse é o segredo de tudo, sabe? Se tu tá saindo da tua casa, já te preocupando com o horário que tu vai voltar, hoje já é sexta-feira, que nada, para mim todo dia é segunda-feira e tá tudo certo. Caraca, Que sensacional. baita aprendizado. Demais. Bom, então, Patrick, Rodrigo, alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa para falar aí? Só agradecer pelo convite. Satisfação demais. Rapaziada, eu agradeço, eu falo muito, né? Então, várias vezes aí vocês perguntaram coisa de 30 segundos e eu respondi 30 minutos. Não, Mas, cara, contem comigo quando for possível. Peço desculpas aí por vezes de não conseguir responder na hora, porque, cara, é muita coisa. E às vezes tem momentos que os bons pagam pelos maus, porque às vezes, cara, às vezes tem uma galera que vai ali para te ofender, para encher o saco, então às vezes tem que dar um tempo de ficar olhando tudo que é recado e tal. Mas vocês têm aí o meu contato aí do meu WhatsApp, e, cara, sempre que possível a gente bater papo, contem comigo. Só não posso prometer que às vezes case com os horários de vocês aí, porque é uma corrida meio insana. Assim. Mas parabéns. Sim. Muito Então, gratificante poder ter aceitado o convite. Nossa, sensacional. Não sabia a felicidade que a gente está de poder ter te entrevistado hoje. As pessoas que tu falavam que tu trabalhou mais novo, hoje tu é uma inspiração pra gente também. E, pô, imagina, a gente tem 4 vídeos no canal e a gente tá te recebendo aqui. E é não tem o que falar. Mas, cara, acreditem no que vocês fazem, trabalhem sempre. Uma vez eu ouvi isso de um professor de curso, professor Sérgio Reis, ele já falecido já. Ele falou para mim um negócio, ele disse assim, cara, toda vez que tu for falar, e isso que na época a gente nem pensava em produzir conteúdo, ele disse, toda vez que tu for falar para alguém, falar no microfone, fala com a certeza que tu tá falando para 1 milhão de pessoas. Porque se tiver 1 milhão de pessoas e tu fizer bem, porra, tu é foda pra caralho. E se tiver 10 pessoas e tu fizer mal, tu pode ter certeza que aquelas 10 pessoas vão falar mais do que aquela 1 milhão, se fosse positivo. Então fala com a certeza que tu fala para 1 milhão de pessoas. E, cara, eu nunca mais esqueci disso, mano. Então, sabe, falava... Claro, hoje é muito gratificante tu falar sabendo que tu tá falando para muita gente. Mas cara, todo mundo começou um dia, mano. E sabe, o que vence é quem insiste, cara. É quem insiste. O trabalho e a dedicação... É igual o futebol, brother. Se tu pegar lá, tem muito jogador de muita qualidade que não explodiu, velho.
E tem muito cara com menos qualidade, mas com dedicação, com esforço, sabe? Com estratégia, com procedimento, que o cara foi muito mais além. E vale para todo mundo, cara. E contem comigo. Vocês têm meu contato aí, a gente vai falando. Feito. Pode deixar. Feito. Valeu. Abraço aí, rapaziada. Fiquem bem. Abraço. Até mais. Valeu, igualmente. Tchau, tchau. Até mais.